E ela falou, caramba, tá muito cedo para eu chorar. A mãe falou, eu quero te agradecer. Ai, puta, eu vou chorar. Porque o meu filho é autista, não sei o que, é um autista não verbal. E ele só consegue falar, vixe, imitando você. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Pod Paulo, esse podcast onde o humor não é neutro. Hoje eu tenho um convidado muito especial, a gente já vai falar com ele. Mas primeiro eu quero te lembrar que esse programa ele só está acontecendo hoje. Eu vou dar 3 créditos aqui. Primeiro, ao lugar onde eu estou, que daqui a pouco eu vou mostrar para vocês melhor, porque eu gosto sempre de fazer um suspensezinho, apesar de você ter visto na thumb a foto do meu convidado, aqui eu gosto de fingir que você não viu e que você está entrando sem saber quem é ele. Então daqui a pouco você vai ver que o lugar onde eu estou aqui, o estúdio, hoje foi cedido pelo Iron Talks, pelo meu amigo Felipe Sestaro, um equipamento super de qualidade, a equipe aqui, o Thiago nos ajudando ali como é que fala? Na operação aqui. Então, muito obrigado, Felipe, Iron Talks. E os nossos dois atuais patrocinadores, que são Brasil para Leigo, que é a nossa plataforma de conteúdo exclusivo, né, onde vai ter conteúdo jornalístico, de humor, vai ter conteúdo educacional também, muita coisa nova. Começou com um negócio apenas meu, né? Onde teria apenas meu conteúdo exclusivo, mas está se expandindo. Então, acesse Brasil para Leigo, que inclusive está aparecendo na outra tela aqui. Já apareceu quem era. Olha só, está aparecendo aqui www.brasilparaleigo.com. E também o MIB, Movimento Independente do Brasil, que é um projeto de dolarização e internacionalização de patrimônio, onde a gente vai te ajudar, vai te dar assessoria para que você possa internacionalizar o seu dinheiro, que é tão suado, a gente sabe como é difícil no Brasil, e de repente, talvez, não sei porquê, você sinta que talvez o cenário brasileiro, econômico, seja um pouco indigesto, um pouco incipiente, instável. Quem sabe nós podemos ajudar ao que o seu dinheiro vá render lá fora. Então, mib.plus, você pode entrar em contato com a gente que nós vamos te ajudar também. Acho que eu dei os recados, era mais ou menos isso, pessoal. Qualquer coisa vocês me avisam. E eu tô com um convidado muito especial hoje aqui comigo, pessoal. Ele faz parte não só da minha história, mas ele faz parte da história do Brasil todo. Quem é brasileiro e que ouve, já ouviu a voz dele, com certeza, que marcou gerações. Eu sei que deve ser difícil para você ouvir isso, né? Que deve ter gente marmanjo que fala assim, pô, da minha infância, tua voz é da minha infância. Calma, cara, calma. Tempo, espera um pouquinho. Ele é dublador, diretor de dublagem às vezes agora, porque ele quase não é mais diretor de dublagem, fiquei sabendo recentemente. Ele é empresário, tem uma das vozes mais conhecidas, mais versáteis, e que marcou gerações, como eu disse. E eu tenho aqui, é fundador da Unidub, eu gostaria muito de falar sobre isso, da Unidub, onde eu tive a oportunidade, inclusive de anos atrás, uns 15 anos atrás, de fazer um curso de dublagem na Unidub, porque eu sou apaixonado por dublagem, então para mim é um prazer inenarrável, né? A gente usa essa palavra brincando, mas é um prazer inenarrável, uma satisfação recebê-lo aqui pra gente bater um papo. O Wendel Bezerra, seja muito bem-vindo, obrigado por aceitar esse convite. Obrigado, eu que agradeço, ainda bem que deu certo. Tô muito contente que a gente nunca se vê. E apesar das redes sociais, parece que você estava com a pessoa ontem. Exato. Então, tô muito feliz, uma honra, um prazer enorme estar aqui com você. Obrigado. Exato. Eu posso contar nos dedos as vezes que a gente já teve pessoalmente junto. Essa foi uma vez. Uma vez, talvez você não vai lembrar, mas eu acompanhei a dublagem de um filme com o Marco Antônio dublando. Lembra dessa? Eu lembro quando eu vi a dublagem. Você estava dirigindo e ele dublando. E recentemente eu assisti com a minha família, com os meus filhos, assim. E quando eu comecei a assistir, eu falei, cara, é o filme que eu assistia a dublagem do Marco Antônio enquanto ele estava dublando, que é bem alegórico, assim, é uma família e morre o pai, o avô lá, morre, e daí tem uma... com Chris Evans e tal, é muito legal. E o Marco Antônio dubla um ator que eu não lembro o nome agora, mas não é um que ele, pelo menos que eu acho que ele dubla com frequência, né? Então a gente esteve junto lá nessa dublagem, acho que foi a última vez que a gente se viu pessoalmente. Sim. Estivemos juntos no aniversário do Danilo Gentili lá de 2019, se eu não me engano. Nossa, esse dia eu
Capotei. Exatamente. Capotei, Eu lembro. meu Deus do céu, meu Deus. E na própria Unidub, onde eu fiz curso de dublagem, fiz um intensivo de dublagem que tinha uma semana de intensivo lá. Olha. E não era onde é atualmente, era... Você, numa casa ali perto do metrô Vila Madalena. Isso, Vila Madalena. Eu pegava... Nossa, essa eu não lembrava. Não, é porque daí isso aí em 2011, eu nem tinha entrado na internet, não tinha nada. E a gente, 2011... Era meio que um começo ali da Unidub, da Universidade de Cidade de Dublagem. Exatamente. Quem me deu aula foi... A Úrsula me deu aula. O seu irmão, ele que administrava tudo, mais ou menos assim. Você deu as boas-vindas, mas depois foi o Ulisses que conduziu tudo. A Úrsula foi professora. Inclusive, eu estava falando para a Lavínia que eu pegava um pouco de metrô para chegar para não gastar dinheiro, onde eu fiquei, 1 hora de metrô para chegar lá na Unidub. Foi muito legal, assim. Eu dava a primeira aula, normalmente. Isso. E aí, seguia depois com outros diretores. Exatamente. Eu tô falando, é um podcast que é convidado falar e o cara não para de falar, mas só que assim, eu sou um apaixonado pela dublagem, né? E antes de começar, eu brinquei que você talvez seja o responsável por eu estar aqui hoje, porque é a primeira vez que a gente se encontrou pessoalmente, que você com certeza não vai lembrar. Você foi na cidade de Itajaí participar de um evento de anime num colégio, se eu não me engano era o Colégio Salesiano ou São José, eu não lembro qual dos dois. Todo mundo vestido a caráter, de personagem e tal, e eu, como aficionado pela dublagem, ainda não era muito conhecida, os rostos da dublagem ainda não eram tão conhecidos, então você ainda passava mais despercebido, né? Imagino que você deve chegar em qualquer evento de anime. Sim, todo mundo já vai em você na hora, né? Já sabe quem é você. Naquela época ainda não. Que eu tô falando isso eu acho que lá sim era 15 anos. Acho que o outro era menos, 13 anos. E lá daí eu te vi e eu tive uma conversa contigo. Eu falei, pô, você é o Wendel, né, cara? Daí ele falou, sim. Cara, como é que eu faço pra fazer esse negócio de dublagem, cara? Sou apaixonado por isso. Aí você me deu as dicas, a principal, meio que eu já sabia, mas você confirmou, né? Você precisa do DRT, você precisa ser um ator profissional. Aí de lá, uma longa linha que me trouxe até aqui hoje, porque daí eu fiz tirei o registro de ator, me profissionalizei e tal. Aí veio o YouTube e muitas outras coisas. Que depois legal. Dessa conversa que aconteceu lá em Itajaí, quando eu te conheci. Parte da culpa é minha. Parte da culpa é sua. E eu ainda tenho esse sonho aqui de trabalhar com a dublagem, mas ainda não consegui conciliar as coisas que eu... Dedicar o tempo necessário. Eu entendo. E eu tenho muito essa... E eu queria te perguntar isso. Você ouve muita gente falar pra você... Pô, mas eu já tô com 20, eu já tô com 25, caramba, não dá mais pra eu entrar na dublagem, porque a gente fica meio frustrado quando vê o cara dublando desde os 8 anos de idade, não sei qual foi. Que é muito comum. E daí a gente pensa, eu agora vou fazer 40. Então já tá tarde pra mim, Wendel. Então, eu fiz um post semana passada, talvez, uns 10 dias atrás, sobre uma dubladora que faleceu, a Suzete Piloto. E eu fui fazer o post sobre ela, e aí as coisas começaram a vir à minha mente enquanto eu fazia o post. Porque foi o seguinte, ela foi minha aluna, e ela foi minha aluna 2 vezes. A primeira vez em que ela foi minha aluna, fazendo as contas assim, ela devia ter 40 e pouco. Ou seja, ela começou a dublar, foi ser aluna com 40 e poucos anos. E dublou por 20 anos, entrou no mercado, fez vários trabalhos, vários personagens em tudo quanto é estúdio aqui em São Paulo, chegou a gravar para estúdios do Rio de Janeiro. Então, e aí eu me toquei disso, falando, poxa, então você aí que tem 20, 25, 30, que me pergunta, pô, acho que não dá mais, né? Já era, pedi... Pô, ela começou com 40 e passou a viver de dublagem, né? Se tornou de fato uma dubladora. Então, acho que uma grande vantagem da dublagem, do ponto de vista profissional, artístico, é que realmente você pode começar com qualquer idade. Criança, adulto ou até mais idoso, porque tem todo tipo de personagem. É claro que algumas faixas de voz tem mais
Mercado, porque, sei lá, os filmes hoje em dia tem muita adolescente, tem muito jovem, então as pessoas mais velhas têm menos papéis nos filmes. Não é que elas são preteridas da dublagem. Não, tem menos papéis disponíveis. Antigamente, mulher sofria bastante com isso, porque os filmes eram sempre homens. O filme tinha a mocinha, mais 1, 2, 3 mulheres, o resto era tudo homem, então tinha menos trabalho para a mulher. Hoje em dia isso é... Talvez, eu não sei, mas talvez seja um pouco mais dividido. Mas o fato é que tem personagem para todo tipo de voz e de idade. E eu lembro de você falando algo parecido uma vez que você entrevistou, eu não vou lembrar o nome do dublador, mas você entrevistou um dublador que era mais velho e que infelizmente hoje já faleceu também, deve fazer poucos anos que ele faleceu, mas eu lembro que ele tinha uma voz muito característica e eu lembro dele dublando ao seu lado, né, nas aventuras de Jack Chan, ele fazia o seu tio, né? Mais uma coisa. Ele falava Mestre Também Kami. era o Gileno Santoro. Isso daí eu tive muito orgulho, porque uma época eu produzia bastante para o canal no YouTube, né? E aí eu tentei entrevistar ele e falou, putz, cara, não, eu não gosto de câmera, eu não gosto, eu me sinto muito mal e tal, e não quero. E aí, morreu. Né? Não morreu ele. Morreu o assunto. Aí eu falei, pô, tem que respeitar, né? E aí, um dia, um cara chegou pra mim, lá na Unidub, me catou ali no pátio ali, falou, cara, chama o Gileno de novo pra dar uma entrevista, porque ele me contou que você chamou uma vez e que ele não gosta, ele não quer, ele recusou e tal. Mas eu falei pra ele, Gileno, um dia... você vai morrer. E, poxa, o seu trabalho é tão legal, é tão incrível, é tão marcante. Precisa ter um registro disso, e da sua história. Olha só, cara. E aí, eu falei, pô, mas ele falou, não. Eu falei, não, eu já falei com ele. Se você chamar de novo, ele vai topar. Aí eu fingi que não teve essa conversa. Ô, Gileno, e aí? Pô, você não vai mesmo gravar comigo? Ele, não, vamos gravar, marcamos. Ele gravou. E, poxa, é a única entrevista que tem do Gileno. Só, é a única declaração dele, é o único momento. E bombou, porque foi bem emocionante. Então, ele chorou na entrevista. Então, eu ia confirmar isso, que eu vi essa entrevista, eu tenho na memória em que em algum momento ele se emociona mesmo. Sim, ele falando que foi no médico e o médico adulto já, e aí o que você faz tal, ele falou. E aí, quando o cara reconheceu a voz dele, pô, você fazia o Mestre Kami, o médico se emocionou, começou a chorar, e ele contando essa história começa a se emocionar e chorar também, porque é realmente algo... É muito emocionante. Imagina. Né, quando essas coisas acontecem. Já aconteceu com você algo parecido? Várias vezes. Mas alguma coisa mais emocionante, é o que alguém tenha falado assim, nossa, participou da minha recentemente, de várias formas, né? Então tem muita coisa falando sobre depressão, sobre vencer maus tratos, sobre abuso, né? Então que a minha voz trazia para um lugar de conforto, de paz e tal, não sei o quê. Então tem muitas histórias de reunir pai e mãe, reunir filho e pai, sabe? Muitas. Mas a mais recente, assim, que me pegou muito de surpresa, foi num evento em que tem uma hora que abre perguntas, né, para as pessoas. E aí um rapaz levantou, a gente podia ver que ele tinha alguma deficiência. Sim. E ele perguntou fazendo a voz do Bob Esponja, né? Aí todo mundo curtiu, eu ri e tal, respondi a pergunta dele, aí a mãe pediu para falar. E ela falou, caramba, tá muito cedo para eu chorar. A mãe falou, eu quero te agradecer. Ai, puta, eu vou chorar. Porque o meu filho é autista, não sei o que, é um autista não verbal. E ele só consegue falar, vixe, cara, imitando você. E assim... isso foi incrível, né? Foi muito impactante. Eu nunca esperei que esse tipo de coisa acontecesse. Ele só se comunica imitando a tua dublagem.
E aí, assim, quando eu passei a ir aos eventos, a ter muito contato com o público e tal, eu mudei meu jeito de trabalhar e tal, e eu vou tentando passar isso para os dubladores, porque assim, eu acabo tendo esse tipo de vivência que a maioria dos dubladores não vai ter, ou não tem. E eu tento passar isso para eles, para que eles entendam e percebam o quão importante é o trabalho dele, o quanto ele precisa realmente se dedicar dentro do estúdio, se entregar, fazer o melhor que pode. Porque muitas vezes a gente vê as pessoas voltadas simplesmente a ego, ou a dinheiro, ou a problemas pessoais, picuinhas, quando na verdade, cara, você está fazendo um lance muito maior. É que você não sabe, mas eu tô te contando, porque eu tive acesso a esse conhecimento do quão grande é isso. Né? Do tipo, você falar que você foi num evento e conversou, e aí a partir dali você começou a buscar um negócio que foi para tua carreira de alguma forma. Ou um cara que me escalou outro dia, um diretor, para gravar comigo, foi uma gravação remota, e aí quando acabou ele falou: ainda deixa eu te falar, eu tô aqui hoje te dirigindo porque eu fui num evento e você falou isso no palco, aquilo me tocou e eu fui atrás. O cara é diretor de dublagem. Caramba! E ele era só alguém que tava na plateia. Te dirigindo. Imagina o orgulho, o que ele sente de si mesmo, né? Sim. O cara que me falou como eu poderia começar, agora eu tô dirigindo uma dublagem. Exatamente. Dele. Então tem muita coisa que eu tento mostrar para as pessoas, do tipo, cara, não é entrar no estúdio, gravar, pegar seu dinheiro e ir embora. É muito maior. E me perdi. Você perguntou, né, se já tinha acontecido... Sim, eu já algumas... Esse caso é o que foi o mais recente, assim. São mas quantos... já chorei lendo carta. Olha só. São quantos anos já da dublagem? 47. 47. Vai fazer 47. Tá, agora eu ia fazer uma pergunta que vai levar as pessoas à tua idade, mas eu queria saber quantos anos tu começou. A primeira vez que eu entrei no estúdio para dublar, descobri poucos anos atrás, foi com 5 anos, em 79, na Odilfo, no Brasil. Não faço ideia do que eu dublei, não faço ideia. Mas assim, como eu trabalho, né, comecei no teatro com 4. E aí eu sou filho mais novo. Então meus irmãos também estavam sempre ali meio que no meio artístico, de certa forma. Então eu sei que eu entrei num estúdio para dublar aos 5. E devo ter feito outras coisinhas ao longo desse tempo, né? Até eu ter consciência de fato do que eu estava fazendo. Você começa a ter mais consciência da dublagem, daquilo que com mais memória, com uns com 8. Você pegou toda a transição da dublagem, daquilo que era a bancada, com todo mundo, sei lá, uma cena com 6 pessoas, os 6 ali. Isso. E por você ter começado cedo, você não pegou aquele frio na barriga que todo estreante de dublagem pega, que é assim... Caraca, eu tô do lado, sei lá, do Marco Antônio. Não, tem gente mais, sei lá... do Júlio Chaves, do Rio, né? Que faleceu, que é uma voz maravilhosa. Incrível. Ou você pegou isso também? Você experimentou? Não. Você já estava acostumado, você já era criança ali, exato. Fechou, exatamente. Bora? Era moleque, pra mim tava tudo bem, eu entrava pra curtir. Alguns eu já conhecia de trabalhar no teatro. Então eu não tive esse frio na barriga, esse nervoso. Porque eu confesso, e por eu ser criança também, as pessoas eram muito generosas comigo, né? Me ajudavam muito, me davam dicas. Quando eu entrava algum novato adulto, aí os veteranos viam às vezes até como uma ameaça. Né? Alguém que pode roubar meu trabalho. Sim. Então eles eram razoavelmente hostilizados, vamos dizer assim, até passar por essa prova. E por isso que se falava muito, né? Ficou muito marcada essa coisa de a dublagem é uma panelinha, difícil de entrar, não sei o quê. Porque realmente era difícil de entrar e o pessoal
tornava mais difícil ainda, né? No psicológico. Sim, eu sei de gente que relata difícil. assim que saía chorando, terminava a dublagem e saía chorando. Né? Sim, Levar sim. bronca, esporros homéricos. Mas os diretores antigamente também tinham um pouco esse perfil. Acho até que valia para tudo, para publicidade, para TV, para teatro, né? Aquele diretor que dá esporro, que tipo, eu sou o diretor, então se vê no direito mesmo de gritar, de agredir, Sim, né? Eu vi já. Eu sou apaixonado pela dublagem, né? Eu acho que... E eu tive a oportunidade de dublar apenas uma vez de verdade, assim, entrar numa cabine valendo que tá lá na produção, né? Que foi o Manolo Rey que me permitiu fazer isso numa produção que ele tava dublando, que era o Dolittle. Mas o Dolittle não com o Ed Murphy, esse recente de época com o... Recente, vai fazer 7 anos. Com o Robert Downey Jr., que ele fala com os animais e tal. Ah, sei. Faço uma pontinha, faço um guarda da corte lá. E eu já fiquei assim, caramba... Vai valer? Não, vamos treinar um negócio. Eu entrei, ele... Fala essa frase. Não, ficou legal, pô. Então agora vai na página tal e vê a frase tal. Então vai, vamos lá, tal. E daí ficou até hoje, né? Eu guardo com muito carinho, assim. Se não me engano, dia 24 de novembro de 2019. Era um dia de ação de graças. Eu lembro porque era o dia de ação de graças, que é muito comum lá nos Estados Unidos. Acho que dia de ação de graças é uma terça, então tem que confirmar se seria essa terça lá. Mas foi o dia de ação de graças de 2019 que eu tive essa oportunidade. Tem esse problema, porque muitos dubladores têm o dia, a data, qual foi o personagem. Eu não faço a menor ideia do que mas foi, com 5 quando anos foi. Também Aí eu brinco e falo, não, eu vou criar uma história, tipo, muito massa. Porra, que foi no dia de ação de graças. E eu acho assim, cara, que se eu tivesse que encarar os monstros, aqueles tubarões lá da dublagem, lá numa no bancada. Devia ser muito difícil. Cara, eu não sei, cara. Acho que eu ia me mijar e eu ia ter que sair fora. Eu não ia conseguir. Porque eu sei, eles contam assim que a pessoa erra uma vez e o cara já... Bufava, exato. Aí a cena toda dando certo e no finalzinho do loop caga. Cara, eu acho que eu não teria. Era meio assim mesmo. Hoje é mais difícil de viver. Você falou em viver da dublagem, você falou da dubladora Suzette, que ela começou a viver da dublagem. Você acha que hoje é mais difícil de viver da dublagem do que quando, sei lá, 20, 30 anos atrás? Quem tiver começado há pouco tempo e me ouvir, pode ser que fale... Puta, você tá falando merda, né? Mas a impressão que eu tenho, numa razoável distância, é que eu acho que é mais fácil. Porque tem muito mais volume de trabalho, né? Antigamente tinha pouco, então por isso que eu acho que havia essa resistência em tornar difícil alguém entrar, porque pouca farinha meu pirão primeiro. Hoje o volume de trabalho é muito maior, os clientes gostam de que haja vozes novas o tempo inteiro. Tem curso de dublagem pra caramba. Antigamente não tinha, o cara ficava sentado ali assistindo e tá, agora vai lá e tenta fazer no meio do monte de gente, dos cobras e tal. Hoje você consegue treinar um pouquinho, né? Vai lá, alguém te ensina, te dá umas dicas e tal. Tem a internet, que eu acho que ajuda bastante. Tem tecnologia que você pode comprar, montar um esqueminha ali de equipamento para você ir treinando. Antes era impossível. E se você tiver uma razoável capacidade técnica e artística específica para aquilo, eu acho que consegue. O que as pessoas às vezes querem é ter sucesso na profissão em 6 meses. E, poxa, tudo demora bastante tempo, né? Então, por mais que você tenha entrado de fato, às vezes você não conquistou o seu espaço, mas você já está ganhando um bom dinheiro. Então, tipo, dá para viver. Apesar de você fazer só pontinha, mas você faz pontinha todo dia. É porque a dublagem ela é um pouco diferente do trabalho do ator, por exemplo. Claro, todo o dublador ele é um ator, né? Mas ele é um pouco diferente porque você pode
de repente, como ator, você pode de repente começar em um grande papel. Né? Acontece, né? Vai ter Harry Potter aí, vamos fazer uma seleção para escolher quem vai fazer Harry Potter e tal. Se bem que eu acho até que os dubladores ali do Rony, do Harry e tal, foi uma coisa meio assim, eu não lembro direito, né? Eu esqueci o nome deles lá. Mas de modo geral, dentro da dublagem, você precisa criar uma carreira, um currículozinho básico, alguma coisa para mostrar que você tem condições de fazer. Porque é muito técnica a dublagem, né? Não é só o talento de saber interpretar. E depois que eu fiz um pouco do curso... Atores excelentes que não conseguem dublar. Exato. E que às vezes é sofrível, assim, infelizmente. Eu ouço assim, ai, cara... Exato. Já dá pra entender. É engraçado, eu vejo uns filmes assim e logo de... você também deve... Você também, pô. Claro, você muito mais do que eu. Mas tem filme assim que eu já vejo e já bato na hora, assim... Esse é um ator convidado. Esse é um Star Talent. Sei. Eu não sei quem é. Ainda não reconheci, mas é Star Talent. Já vê na hora, assim, que destoa não pouco, é nem, né? Que... Eu não sei explicar, às vezes. Até tem as nuances, tá legal, mas tem uma coisa que não encaixou. Acho engraçado. Acho que é a falta de intimidade com essa linguagem. De processo mesmo de trabalho. Você em pé, um microfone, você parado, um fone, você ouvindo meio mais ou menos, lendo e olhando ao mesmo tempo. Até você... como dirigir carro, eu acho. O cara que dirige há 10 anos e o cara que acabou de sair da autoescola. Né? Vai dirigir diferente, vai ser num ritmo diferente, vai mudar de faixa diferente. Eu acho que é isso que acaba aparecendo. Então, às vezes, você vê... esse cara não sabe dirigir. Né? É uma profissão muito técnica também, né? Porque... E depois que eu... tive um pouquinho de acesso, pouco de acesso que eu tenho, eu até compreendi um pouco desse negócio de ser um mercado um pouco mais fechado, porque eu imagino que as empresas de dublagem, os clientes, eles querem, às vezes, para ontem, ou querem prazos... Então, não dá tempo de você... não é que, não consigo um papel... É que, às vezes, o diretor não vai ter tempo de te preparar para isso. Ele precisa pegar quem já está pronto. Porra, eu tenho tempo, cara. Eu preciso que tu faça essa... É uma matemática muito louca mesmo. Porque tem o prazo, tem o budget para aquele projeto. Então, às vezes, poxa, a gente precisava de vozes novas. Mas vai demorar mais e custar mais. Temos esse prazo e esse budget. Então, é um grande quebra-cabeças ou ficar gerando prato... para chegar numa fórmula que dê razoavelmente certo. Então, é realmente complicado, assim, nesse aspecto. O mercado, ele vai se regulando, né? Vai acontecendo aqui, tem tempo, não tem, é dinheiro, vai acontecendo. Eu mencionei Harry Potter e você... Vamos dizer, um dos seus bonecos aqui no Brasil é o Robert Pattinson, né? Você já dublou Robert... no Harry Potter, não. No Harry Potter não foi você? Não. Eu dublei a partir de Crepúsculo. Eu não sei se Crepúsculo foi antes ou depois. Foi depois, né? Foi. A partir de Crepúsculo, eu passei a dublar ele. Aí eu não dublei em, sei lá, cara, umas 2 ou 3 no máximo, coisa assim. O resto foi tudo eu. E teve uma treta, né, do Crepúsculo, né? Você pode falar, gosta, né? É ruim, né? Pô, falar disso de novo. Eu não posso falar os meandros dos porquês. Sim. Mas assim, sim, a gente dublou, eu fiz 2 vezes o teste, né? Até ser escolhido para dublar o Robert Pattinson. E gravamos o filme para cinema. Aí, passou um tempo, gravamos o segundo filme para cinema. Só que aí, o filme foi vendido para passar na Globo também. E aí, por um motivo particular específico, a Globo trocou todas as vozes. Mas assim, não porque eles queriam trocar todas as vozes. Eles queriam trocar a voz do Edward, que era o que eu dublava. A sua voz. Só que por um motivo trocaram todos, né? Então, o que aconteceu? Eu dublei o primeiro e o segundo para cinema. No terceiro, eu dublei para cinema de novo. Foi com a minha voz também para o cinema. Mas aí, como todos tinham que passar na Globo, a empresa tinha que pagar de novo para redublar. Aí, no quarto e no quinto, já não fomos nenhum de nós, porque a empresa está certíssima, tipo, porra, eu não vou ficar pagando 2 vezes. Então, já vamos dublar esses últimos 2 aqui, já com as vozes, porque aí eu não preciso pagar de novo. Mas houve uma
politicagem, vamos dizer assim, em torno disso. E o público não curtiu. Então, graças a Deus, quando aconteceu, você fica, putz, meu, que droga, né? Vai parecer que a gente mandou mal. Mas como o público não curtiu, e por muito, então, no fim foi bom, porque isso acabou... Toda vez que passava na TV, a galera ia no Facebook lá da Globo e... Mas descia a linha. Então, por um lado, foi bom pra mim, assim, né? Sim, porque sim. até Claro que gabaritou, exato. O trabalho dele era bom, pô. A gente gostou e tal. Exato, Então, e assim, não que os legal. dubladores não sejam bons. A dublagem do Rio é maravilhosa também, de forma geral. E no filme especificamente, até quem dublou o Edward... Eu não lembro o nome dele, mas é o mesmo que dubla o Keanu Reeves e tal. Isso, exatamente. O Buzone. Isso. Então, e assim... A gente reclama, eu vou me colocar lá como cliente lá na outra ponta, a gente reclama porque, claro, a gente está acostumado a ouvir uma voz e é irritante, assim, quando muda, quando troca a voz, assim, parece que não é mais personagem. Por melhor que seja o dublador. Pode ser um dublador péssimo, trocado por um dublador excelente, o público não vai curtir, porque não é mais o mesmo personagem. Exatamente. Não é aquela voz... que eu comprei antes. Exatamente. Né? Então... Acontece em séries também. Eu assisti a Suits e até a terceira temporada o Leach... Não sei se tu conhece Suits, assim. Tinha um personagem que era dublado por algum motivo por um dublador do... Moreno, Sérgio Moreno? Sérgio Moreno é de São Paulo. Ele é carioca, se eu não me engano. Morou em São Paulo há bastante tempo e depois ele voltou pro Rio e tá lá no Rio. Ah, tá. Porque eu via as dublagens... Então, talvez tenha até pegado essa transição dele. Porque eu via com a voz do Sérgio Moreno, um determinado personagem, que era um advogado, e no meio não sei se foi na terceira ou na quarta, muda. E eu fiquei pé da vida, né? Pô... O Sérgio Moreno, cara, nossa, ele é muito bom, né, cara? Eu lembro dele, porque eu lembro de outras dublagens dele em São Paulo. Eu lembro de Clique. Sim. Clique, ele faz o Adam Sandler, se eu não me engano, em Clique. Sim, acho que sim. Eu acho que, se eu não me engano, é ele que dubla o Adam Sandler em Clique. Eu lembro a voz... Eu dublei o Clique. Eu dublei o Sean Astin. Que eu dublei ele no Senhor dos Anéis. Ah, claro! E ele faz o Sam. E aí, a partir dali também eu dublei ele em tudo, ou quase tudo. Mas assim... Ele sempre tá nos filmes da Adam Sandler, né? De vez em quando, que tem aquela... E ele faz um professor de natação meio gordinho e tal. Da sunga, então né? Foi em São Paulo, foi na Dublavídeo que a gente dublou. Eu tenho quase certeza que foi o Sérgio Moreno dublou. E daí quando ele mudou... fazia o Lost também, o Sérgio Moreno. Isso. Fazia o protagonista. Aí, quando muda de voz, então depois eu acompanho mais 5 temporadas com essa outra voz. Então, eu me acostumei com a outra voz, claro. E aí, quando eu voltei lá, deixa eu ver como é que era essa voz aqui. Aí já não encaixava. Então, assim, às vezes não tem nem a ver com, assim, o cara não é tão talentoso, capacidade. Exatamente. Não, você se acostumou com uma voz e agora mudou e tá tudo bem, né? Infelizmente, a gente tem que se adaptar. Na hora a gente não curte, mas... Você sabe que isso pro público é terrível, né? Eu dublei Game of Thrones, só que a gente dublou, sei lá, a partir da 4ª temporada, talvez, alguma coisa assim. Era feita no Rio, de repente veio para São Paulo, trocou 98% do elenco. Caraca, aí... Além de ser péssimo pro espectador que vê dublado, tem um fator que eu não tinha me tocado. A pessoa que é deficiente visual, a série simplesmente acaba, porque ela já não sabe mais quem é quem. Putz. A referência dela... eram as vozes. Esse é o vilão. Esse é não sei quem. Quando troca todas as vozes, acabou a série. Acabou. Completamente perdido. Falei, cara, e eu não tinha pensado nisso. Eu achava ruim em questão de respeito ao público, ou a quebra do estilo artístico, que aí não importa se é melhor ou pior, mas há uma mudança. Mas tem essa questão do deficiente visual, que... você está proibido de assistir agora, a partir de agora, né? Putz, praticamente tira o direito de assistir, porque ou ele vai ter que... alguém vai ter que relatar para ele. Isso. Esse aqui é o fulano de tal. Essa é a nova... mas é que às vezes até
pelo nome, a pessoa não vai... Nome de personagem. Às vezes eu não me ligo em nome de personagem de filme. Uma série deve ter 30 personagens. Eu nunca sabia. Às vezes, se o cara não tiver a referência da voz anterior, ele não vai conseguir ligar com a nova. Deve até perdeu. Acabou ali. A gente estava vindo no carro ali e eu estava escrevendo algumas coisas, algumas lembranças e tal. E talvez a gente chegou aqui já em, sei lá, quantos minutos? 35 minutos de podcast. E talvez você tenha caído de paraquedas aqui, né? E fala um pouquinho, a gente comentou sobre algumas, mas fala sobre os principais bonecos que você tem, que você já dublou, de tanto a animação quanto personagens, né? Atores americanos. Eu sempre esqueço muita coisa, né? Mas assim, 40 o principal assim que me aproximou do público, né? Enfim, impulsionou bastante assim a internet e tal, é o Goku, né, do Dragon Ball Z. Aí um muito icônico que é indiscutível é o Bob Esponja, claro, né, que é muito querido. Agora tem o Sanji do One Piece, que também é um anime mega cultuado e tal, e o Sanji é um dos protagonistas. Aí a gente falou aqui o Sam do Senhor dos Anéis, né, o Sean Astin, com quem até eu me encontrei já. Que legal. Nossa, foi muito legal. Ele foi incrível. O Buddy Valastro, que é o Cake Boss, né, que eu também dublo há bastante tempo. Para um outro público tem o Bear Grylls, né, do A Prova de Tudo. Que um cara te imita perfeito, né, cara? Acho que é o Felipe Pontes. Felipe Pontes. Cara, ele começou a fazer, né, o Bear Grylls e tal, e me imitando. E aí ele foi parar no Pânico. E aí ele fazia, não lembro o nome, mas era uma sátira de A Prova de Tudo. E aí eu consegui o telefone dele. E filmei. Liguei pra ele. Ô, Felipe, tudo bem? É o Wendel. Pô, Wendel, cara, tu quer ver o que eu gostei? Eu falei, pô, deixa eu te falar um negócio, cara. Você tá, né, me imitando ali no Bear Grylls e tal, mas assim, você exagera na cantada. E o que aconteceu? Porra, a Discovery não gostou e tá achando que é culpa minha e eles... Que pecado, cara. Eles vão romper o contrato comigo. E, pô, cara, eu tenho 5 filhos. Isso daí segurava a minha vida. Eu acabei de entrar numa dívida do apartamento. Comecei a contar uma desgraça pra ele. Isso que é pegadinha. E ele, oh, não, meu Deus, pelo amor de Deus, desculpa, eu vou falar com os caras. Eu não vou fazer mais esse quadro. Eu vou tirar, eu vou falar pra tirar. Não sei. Ele começou a ficar desesperado, comecei a rir. Falei, não, tô te zoando e tal. Nossa, mas, então, tem o Bear Grylls. Que mais? Cara... Tem o Robert Pattinson, que a gente falou. Você já dublou Leonardo DiCaprio também. Edward Norton. Que eu adoro. O Leonardo DiCaprio dublei. Homem da Máscara de Ferro eu dublei 3 vezes. Dublei pra Globo, pra Home Video e pra Avião. Cara, Avião, não conhecia essa... Quando você, né, enfim, assiste dublou o filme... pra Avião? Entendi, não. A gente chama de Airlines, pra Airlines. E porque antigamente tinha isso, né? Os distribuidores eram empresas diferentes. Então tinha o cara que comprava, podia passar só em TV aberta. Aí o outro comprava para home video. Isso para vocês, de certa forma, era bom? Porque, por exemplo, eu ganhei 3 vezes nesse filme. E na terceira vez eu já sabia tudo. Então, gravei rapidinho. Hoje em dia, não. Hoje em dia, a gente assina um contrato de cessão de direitos, você recebe um X% sobre aquele trabalho, mas já fica... cedido para usar em tudo quanto é mídia, até em mídias que ainda não foram inventadas. Tem umas coisas meio assim nos contratos. Olha só. Não é que faz sentido, mas pensa bem, né? Não sei se 10 anos atrás, quanto tempo faz, mas alguns anos atrás não existia streaming. Né? Então, tipo, você não sabe o que... Hoje em dia você vê novelinha no celular. Então, e é tudo muito rápido. Aí por isso que eles vão pondo essas... Tecnologia. Vai que aparece alguma coisa aqui, daqui a pouco tem algumas dezenas, centenas de dubladores falando assim, eles têm que se precaver de alguma forma, né? Imagina. A gente não dublou, não estava no contrato que ia passar, sei lá, em foguete que vai para a Lua do Elon Musk.
Então, pode... Tava só para avião, não para foguetes. Não dava pra Tava foguete. só dentro do planeta Terra, não, exato. Exato. E essa questão da alteração da dublagem, ela eu tenho uma lembrança de uma que te envolve também de forma negativa, vamos dizer assim. Porque, por exemplo, a gente pensou quando altera a dublagem, e você dublou o Jack Chan e ficou muito conhecido como o Jack Chan nas aventuras do Jack Chan. Eu amava fazer aquilo. Mas quando eu assistia Jack Chan, eu assistia antes dele ser, claro, um desenho, ele era o ator, né? O personagem, né? Ser humano, enfim. Aí eu tava mais acostumado, sei lá, vendo Márcio Simões dublar ele e tal. Então, quando eu vi o desenho, eu falei, não, mas espera, é o Jack Chan. Não é essa voz do Jack Chan. Né? Devia ter dublador de São Paulo que fazia ele. Mas eu não sei se era no começo ou no fim. Eu acho que era no fim da história. Aparecia o Jack Chan. E aí era o Tata Guarnieri dublando ele. Quando ele aparecia de verdade. Ah, o Tata Guarnieri. Ah, eu acho que era ele que fazia mais. Eu fazia no desenho. Em São Paulo era o Tata. Depois, porque antigamente tinha muito isso. Em São Paulo é um, no Rio é outro. Hoje existe uma interação maior. Às vezes tem coisa que você pode gravar remota. Ou... Mês passado eu fui pro Rio gravar um filme, vira e mexe, dubladores do Rio estão toda semana aqui. Hoje em dia tem mais esse intercâmbio. E também tem a possibilidade de gravar remotamente. Mas antigamente não existia isso. Sim. Então tinha sai meio caro o também. Jack Chan de São Paulo, o Jack Chan do Rio. O Edward Norton de São Paulo, o Edward Norton do Rio. Era meio assim, tinha duas vozes para tudo. E você sabe se era o próprio Jack Chan que fazia a voz original do desenho? Eu acho que não. E é por isso que então usavam você como dublador. Exato. E ele entrando, e o Tata entrando no final. Quando era o Jack Chan. Que também não era ele que fazia a voz original lá, né? Sim, sim. Entendi, legal. Eu gosto de lembrar, eu vou bater esse papo aqui, tá? Sim, não. Eu vou lembrando das coisas. Gosto. Eu nem fiz uma pauta específica, porque dublagem é uma paixão que eu tenho, então eu não tenho dificuldade assim de. Eu não estava vindo no carro, eu não fiz uma pauta, eu estava no carro justamente escrevendo algumas coisas para eu não esquecer. E uma das coisas foi uma série que me marcou muito, que deve estar lá no início, bem mais pro início da tua carreira, que era Anos Incríveis. Nossa, eu adorava isso, cara. E você fazia o irmão do personagem principal. O irmão do... Ai, como é que é o nome dele? Eu não vou lembrar o nome dele agora. Puxa, eu sempre falo. Que era dublado pela Angélica Santos, né? Kevin Arnold. Eu fazia o Wayne Arnold, que era o irmão mala. Nossa. Puta mala, cara. Lembra? Nossa, eu adorava fazer aquilo. Eu me divertia com aquele personagem. E eu lembro de uma cena que acho que a filha... sei lá, diz que vai sair de casa. Enfim, ela conta alguma coisa que o pau come na mesa na hora do jantar. Puta climaço, né? Torta de climão. E ela levanta e sai. Fica aquele silêncio, ninguém fala nada. Aí o meu fala... posso comer a batata dela? Tipo, ele era totalmente sem noção. Ignorando completamente o clima. E esse eu curtia muito fazer, cara. Adorava fazer isso. E tinha muito disso. Eu não sei se ainda tem hoje. Eu ia te perguntar, vem vários assuntos ao mesmo tempo na minha cabeça, né? A tua irmã dublou o Naruto, né? A Úrsula faz o Naruto. Você já fez alguma participação em Naruto alguma vez? Eu fiz umas pontinhas e fiz o Pen, que é um vilão que a galera adora, né? Eu fiz o Pen do Naruto, que quando eu fui gravar, porque as pessoas me escreviam muito, Wendel, você tem que dublar o Pen, pá, quando eu tava dublando, né, o Naruto na época, e tava pra chegar o personagem, as pessoas me escrevendo, e escreviam muito também pro diretor, põe o Wendel, põe o Wendel, põe o Wendel. O público faz muito isso, né? E aí ele me escalou, eu fui dublar, cheguei lá, era um baita vozeirão. Mas vozeirão. Não falei nada, mas pensei, porra, eu não tenho essa voz. Eu não tenho essa voz. Mas o cara me escalou. Um monte de gente queria que eu fizesse. Então eu desencanei da voz, fui só na interpretação, no tom, né? No tom de interpretação. Sim. Mas eu sofria o tempo inteiro, porque eu falava, eu não tinha que estar aqui. Eu nunca falei pro diretor, né? Só pensava, porra,
não vou chegar, não tenho voz para isso. Beleza. Um dia, muito tempo depois, já com tudo gravado, na pandemia, eu resolvi fazer um vídeo pro canal com alguns dubladores. E aí fiz um com o pessoal do Naruto. E aí eu falei sobre isso. E aí o Robson Kumode, que era o diretor na época, falou... Mas, cara, o Pen tem... Não lembro exatamente, mas tipo assim, o Pen tem 17 anos. Falei, porra, só agora que você me avisa? Cara, que raro lá. Sofri o tempo inteiro. Porque é uma coisa cultural, né? O japonês, muitas vezes, eles usam, às vezes, para um vilão ou para algum determinado tipo de personagem, o estereótipo. Então, sim. Era um vozeirão, mas o personagem era bem jovem. Aí o americano foi dublar, pegou o mesmo vozeirão. Então, e aqui... Você dublava do americano? Dublei das duas formas. Ah, sim. Na primeira vez foi ouvido em inglês, e aí quando voltou, acho que é Shippuden, que chama o Naruto Shippuden. Aí tava em japonês. Mas os dois eram um baita vozeirão. E eu sofri o tempo inteiro achando que eu não tinha que estar ali, que tinha que ser outra pessoa. Mas, assim, se eu soubesse da idade, eu teria pelo menos relaxado um pouco mais. Eu ia manter a interpretação porque ele tem um ódio, ele tem um rancor, ele tem uma amargura, uma busca pela justiça que ele julga ser a justiça certa. Sim. E tal. Que envolve fazer as pessoas sofrerem, sentirem dor para poder dar valor e tal. Tipo um Thanos da vida, não sei se você acompanha. Então, pelo menos essa interpretação eu dei, mas eu não teria sofrido como eu sofri achando que não era para mim o tempo inteiro. Teria ficado com a consciência mais tranquila. Eu fui descobrir bem depois. Aí quem ouviu, porque teve isso, quando o pessoal só assistia dublado, aí Naruto parou e demorou muitos anos para voltar a ser dublado. Então o pessoal começou a assistir legendado. Aí começaram a ouvir a voz original. E aí, quando foi dublar o resto, muita gente falou... Pô, não tem nada a ver o Ender... porque já estava acostumado com aquele vozeirão. Em compensação, teve muita gente que falou... Wendel, porra, você pegou exatamente a essência do que era e tal... Sabendo diferenciar a voz da interpretação. Então, isso... Por outro lado, também é legal quando você ouve alguns elogios. Pô, deve ser muito legal. A sutileza da dublagem, do artista da dublagem, assim, eu sou muito fã, cara. Porque, às vezes, são nuances, assim, imperceptíveis, assim, mas que você percebe que você mudou, não é mais aquele cara que estava dublando, não é mais aquele outro personagem, é um detalhe, assim. Esse, pra mim, é o melhor elogio, quando eu falo alguma coisa, quando posto, ou alguém comenta, e aí alguém fala, tipo, nossa, o Goku é o Bear Grylls, ou o Bear Grylls é o Cake Boss, pô, nunca tinha reparado. Eu não mudo a voz pra maioria das coisas que eu faço. O que muda é quem tá na tela. E se eu consigo, que a gente chama de... Se eu consigo vestir o personagem... Sim. E aí alguém não percebe, pra mim é o melhor elogio. Que tipo, porra, eu consegui, através da voz, passar o que aquele cara tá passando. Porque a ideia é que realmente não percebam. Você quer assistir o Cake Boss pra ver ele fazer bolo... Para ver ele comandar a equipe. A ideia é que a voz não chame mais atenção do que o... Exatamente. É juiz de futebol, não tem que aparecer. Ninguém vai ao estádio. Hoje eu quero ver o Arnaldo César Coelho. Né? Hoje eu vim ver o Bandeirinha. É exatamente isso. A gente quer assistir ao filme, ao desenho, à obra, e não a dublagem em si. E quando ninguém fala da dublagem, quando ninguém percebe que era o mesmo dublador... Ficou maravilhoso. Exato, é que, pô, a gente acertou. O Bob Esponja talvez seja o personagem que você mais muda a voz pra fazer? Acho que sim. Porque uma coisa que você falou é realmente... você não costuma, assim, fazer... Olha, sei lá... É bem raro. Mas no Bob Esponja é uma coisa que... Às vezes eu falo pra pessoas assim... Não, o dublador do Goku que faz o Bob Esponja... Ah, pá, não é. Não tem como. Ei,
E você tem essa... E tá aí, essa capacidade é maravilhosa. É um lance meio espírita, eu acho. Porque é isso mesmo, você tem que... É que nem hoje em dia, né, já há bastante tempo, graças a Deus, eu não racionalizo mais quando eu vou dublar. Assim, eu não fico racionalizando sobre as palavras. A coisa mais flui. Então, essa é uma dificuldade da dublagem. Quando você consegue dominar a técnica plenamente, você não precisa mais se preocupar com ela. Que então, legal. a parte artística Putz, flui. Porque deve essa ser é a grande maravilhoso. dificuldade, você dominar a técnica. Porque você é isso, você domina uma parte técnica e tem que interpretar ao mesmo tempo. É difícil fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Então, quando isso aqui você não precisa mais gastar neurônio, aí a coisa flui. Então, eu não penso se eu vou falar C ou você, se eu vou comer R ou S ou não, se eu vou trocar uma palavra por outra. Ela simplesmente vem, acontece, eu começo a vibrar na mesma sintonia da figura que está na tela. Ser fantástico, cara. E aí, nossa... Você deve ser uma sensação, eu imagino o cara dublando e chegar nesse nível de perceber que, porra, flui, é meu trabalho... O cara é tão bom numa coisa que tem essa sintonia, que flui, que pega... Putz, e é a coisa que eu mais gosto de fazer na vida, cara. Você falou que às vezes não precisa nem fazer tantas vozes e tal, mas eu lembro que teve um trabalho que eu imagino que deve ter sido desafiador para você. Eu não lembro o nome do filme, mas foi aquele ator... É um ator negro que faz filmes de comédia, que são 3 irmãos que são atores e que você teve que fazer várias vozes no filme. Foi muito desafiador. Eu vou até depois Marlon procurar. Wayans. Marlon Wayans? Wayans. Como é que foi? 6 vezes confusão. Então eram 6 vozes. Eram 7. 7? Chama 6 vezes confusão, mas ele faz 7 personagens. Porque eu lembro muito disso. Claro, marcou toda uma geração. Por exemplo, o Mário Jorge fazendo... O Ed Murphy fazendo a voz de mulher, vai daqui. Era muito legal, assim, né? Foi desafiador quando você se viu dentro dessa... Teve teste, né, para essa dublagem. Então pegaram alguns dubladores que já dublaram o Marlon Wayans algumas vezes. E eu tinha dublado pouco, mas já tinha dublado. E aí fui aprovado, fui escolhido no teste. Mas eu me dediquei bastante no teste, porque eu gosto. Eu tenho esse prazer, assim. Novo desafio aí, peraí, deixa eu me dedicar tenho um mais pouco esse aqui. prazer. Tinha uma menina da Dublavídeo lá, que ela passava escala e tal, ela me chamava de Papa Teste, porque... enfim, a gente se dava super bem, ela era zoeira, então ela me xingava, me chamava meia boca, Papa Teste, não sei o quê, você pegou mais um, agora você vai se ferrar pra passar a escala, porque agora eu fui aprovado, você vai ter que dar um jeito aí. Então eu ficava nessa sacanagem. E ela que inventou, porque, cara, eu realmente peguei... Eu era bom em teste. Tinha os meus truques para fazer teste. Truque no sentido assim de meio que saber o que o cliente curte, né? Isso. Acho que nessa amostra eu preciso mostrar tal e tal coisa. Alguma coisa diferente, exatamente. Então eu fazia algumas coisinhas diferentes e tal. Ou apuro um pouco mais o ouvido para pegar o detalhe. Porque como a gente faz muito rápido, às vezes você só pincela o que é. E às vezes precisava ali ter sido um pouco mais pontual, né? Então, no teste eu gosto de ser um pouquinho mais preciso, ou de fazer uma ou outra graça que eu imagino que, sei lá, uma determinada fala. Uma bobagem. Vou dar um exemplo, vou inventar um exemplo. Né? Que todo mundo falou, então tchau, pessoal. Aí 5 pessoas gravaram, então tchau, pessoal, então tchau. Na minha vez eu falo, então falou, galera, vazei. O gringo que vai ver esse teste, ele fala, o que esse cara falou? Ele falou diferente de todo mundo. Aí alguém vai ter que explicar. Não, ele botou uma gíria aqui, porra, então é isso que eu quero, é isso, cara. Esse tipo de coisa eu sempre fiz em teste.
Além de tentar pegar a diferença num detalhezinho, numa desafinada que o cara fez lá e que provavelmente ninguém fez. Esse tipo de coisa. Então, eu pegava muito teste. Esse tipo de pulo do gato você só encontra aqui, pessoal. É o curso que ele vai vender, ele vai dizer, vou ter royalties aqui, porque ele já explicou como é que você faz para ganhar teste aí. Fica de olho. Pode Paulo do Gato. E aí, por que a gente tava... Por causa do filme do... Marlon Wayans. Marlon Wayans. E aí, eu passei no teste e... Porra, falei pra caramba, cara. Tipo, um filme... Gasta-se de 20 a 30 horas, em média, pra dublar um filme inteiro. Só nesse filme, só a minha parte, foram 32 horas. Só eu gravando foram 30... Muita coisa. Então, eu gravei um personagem de cada vez. Tentava ir até onde eu conseguia. 32 horas, só pra eu entender. É 32 horas... Eu gravando dentro do estúdio. Porque tem a parada de 20 anéis, no caso de São Paulo, né? 20 anéis serem 1 hora. Mas não, você quer dizer que... não tem isso? Não, foram... Mas foram 32 horas de gravação. Meu Deus. De gravação. Só a minha parte. Aí você começava eu imagino. Isso. Peraí, vou entrar nesse personagem aqui agora. Tá. Não vai ficar... Você fazia só ele só até ele, exato. Porque... Aí depois eu fui indo pelos maiores, aí depois fazia outro, aí depois fazia o outro maior, aí o outro maior. Mas eu ia perguntando pro técnico lá de captação, tá diferente, tá dando liga, tá legal. Às vezes eu parava, ia lá assistir um pouquinho. Você se dirigiu? Sim. Foi bem puxado e desgastante. Não tinha ninguém pra dizer assim, volta, não ficou legal não. Era tu que tinha que ir. Deixa eu ver. Eu gosto de me dirigir, porque como eu já faço isso há muito tempo, de me dirigir, eu acabo sendo um pouquinho mais exigente do que... Não tô falando que outro diretor não me dirigiria melhor. Não é isso. Tu se permite se cobrar mais isso. Ali que um outro diretor, talvez... E às vezes o cara tem razão, às vezes não, ainda tá bom já. Às vezes pode ser isso, que ele esteja certo. Mas eu repito mais vezes, eu me cobro mais, ou às vezes tem um negocinho que eu quero pegar aquele negócio, que não vai fazer a menor diferença às vezes. Vai passar em 1h40 de chatice filme. do dublador, exato. Mas como eu tô acostumado, então eu consigo fazer autodireção, como a gente chama, com segurança, com confiança. Porque às vezes tem isso, quem não está acostumado, às vezes não vai tão bem na autodireção porque fica um pouco inseguro. Né? Eu, de tanto fazer, peguei essa segurança, então eu gosto pelo fato de eu me permitir testar mais, ou me arriscar mais e tal. Quando tem alguém dirigindo, é bom que eu vou mais rápido. Se tem alguém me dirigindo, vai mais rápido. Porque às vezes eu preciso ver de novo, eu fiquei inseguro. Agora, se tem alguém lá já falando valeu, não valeu, valeu até aqui e tal, isso torna o trabalho mais rápido. Então eu não tenho problemas em ser dirigido por absolutamente ninguém, nunca, em qualquer lugar. Mas assim, eu gosto de fazer autodireção, porque é um exercício gostoso para mim, como dublador. Eu gosto de dublar, então, para mim fica mais gostoso ainda. E o que eu ia te falar um pouco antes ali, quando eu perguntei sobre a Úrsula ser a dubladora do Naruto e tal, porque era uma coisa bem mais comum antigamente, né? Eles pegarem dubladoras mulheres para fazer crianças, por exemplo. O Naruto é um adolescente ali, mas imagino que ela deve ter feito teste e tudo, né? Sim, coitada, 1000 vezes ela conta essa história. Ela conta? Na última vez ela já foi puta fazer o teste, aí ela pegou. Porra, passei, caramba! E eu lembro, e até o Anos Incríveis, né? Era a Angélica Santos. E, se eu não me engano, ela... Que eu lembro, uma época eu lembro de conhecer... Quando eu comecei a ver a Angélica dublando outros personagens que não eram meninos, assim, eu até... ela tá fazendo mulher aqui. Foi numa época... Ela entrou na dublagem, se eu não me engano, dublando meninos. A gente dublou uma coisa que nós dublamos o mesmo personagem. Tinha uma série chamada Um Amor de Família. Married with Children. Passava na Sony Entertainment Television. Quando começou a TV a cabo,
e a Sony abria o sinal para aquela série. Então, aquela série todo mundo podia ver. E ela dublava o garoto. Aí, sei lá, na terceira temporada, alguma coisa assim, o moleque deu uma espichada. Putz. E aí, o Jorge Barcelos, na época, era dublado na Megasom, ele falou, pô, não dá mais pra Angélica fazer. E aí, eu fiz o teste e peguei um personagem que ela fazia antes. Isso aconteceu no Anos Incríveis também, né? Foi ficando cada vez mais difícil pra ela dublar, mas ela foi até o final, né? E teve uma coisa curiosa. Porque não sabiam que era uma mulher que dublava. A TV Cultura não sabia. Achava que era um garoto. Tanto que no teste, se não me engano, ela falou GG. Na hora de... Porque você dá a claquetada, né? E aí, GG. O que significa GG? Como se fosse o nome. GG. Tá. É o Giovanni. Né? E, então, ela falou GG. E aí... O pessoal queria, às vezes, fazer uma matéria ou acompanhar uma gravação e sempre inventavam uma desculpa. O GG ficou doente. Eles inventaram um nome pra ela, pro cliente... Não saber que era uma mulher. Caraca! E aí veio essa temporada que, de repente, ele cresceu. E aí falaram, nós vamos ter que trocar a voz, né? Não vai dar pro GG fazer. Aí a Angélica fez um teste lá, ficou ok, a voz mais adolescente. Aí falaram a verdade, a verdade é a seguinte, quem dubla é uma mulher, é Angélica Santos, assim, assado e tal, não sei o quê. Talvez valha a pena continuar, o público já está acostumado com a voz e tal. Aí fizeram um teste só com ela e falaram, não, legal, bacana, vamos seguir com ela. Mas durante muito tempo o próprio cliente não sabia que era uma mulher. E talvez nem estavam com esse medo e nem era um medo muito... Não precisava ter esse medo ou realmente foi importante preservar? Ou vocês acham que ele... Se vocês não tivessem explicado, ele poderia ficar meio brabo por algum motivo? Ou vocês que criaram... Vocês não, que você era criança dublando junto, né? Você era pequeno dublando junto, né? Eu não sei exatamente... Criou-se na época, né? O porquê de terem... Acho que o cliente talvez falou, tenha dito. Isso já sou eu imaginando. A gente não quer adulto fazendo criança. Só que naquela época não tinha criança assim. E aí você pegar uma criança para protagonizar uma série, você vai acabar com a série. Sim. Né? Então acho que fizeram o teste ali com ela. Gostamos, aprovado. Angélica Santos, para quem não sabe, pessoal, ela até hoje ela é a voz do Cebolinha. Do Cebolinha, fala Bob Esponja, do Cebolinha, né? Aquela vozinha lá, sim, rechonchudinha, parece que a voz é fofinha, assim, né? É a Angélica Santos que faz, para vocês terem ideia de como que é essa questão tanto é que ela faz até hoje, ela é a voz do Cebolinha, né? Exato. Ia perguntar uma coisa, esqueci agora, pô. Me bateu um branco aqui. Eu ia falar uma coisa que ia nessa pegada aqui. Eu esqueci. Agora deixa eu arrumar Deixa eu só... Alguma coisa que você falou. Você falou sobre as crianças. Eu queria perguntar sobre isso, né? Isso mudou. Hoje é bem mais raro não ter... Imagino, pegar um adulto para fazer criança é muito raro. Hoje tem muito mais criança dublando já atualmente? Sim. A garotada adora, né? Eles pedem para os pais, eu quero ser dublador. Aí vão atrás de curso e tal. E tem bastante criança. O problema é que eles crescem. Então, quando você vai ver, a voz já mudou, precisa de outra criança e tal. Ou quando é um desenho que dura por muito tempo, às vezes tem que trocar, porque realmente chega numa adolescência onde a voz já não comporta. Mas hoje... Eles estão começando cedo? Tem um limite, tem uma regra? Tipo assim, pode a partir de quanto? Ou ela sendo talentosa já dá para... Não, tem criança que entra aí com 8 anos... A minha filha chegou a dublar com 5, bonitinha. Mas igual você, né? Começou com 5. E as crianças adoram, né, cara? Adoram, e eu acho que faz super bem. Faz super bem para uma criança entrar no mercado de dublagem. Primeiro que é um mercado que você consegue conciliar. Então, todos os estúdios, todo mundo mega respeita
Se a criança estuda de manhã, só vai ser chamada para gravar de tarde, vice-versa. Você viu o crescimento de um monte de dubladores. Nossa. Gente que hoje já dubla 15 anos, Sim, 20. Você viu exato. lá eles começando. Imagina que você viu vários. E cara, te traz um senso de profissionalismo, de responsabilidade, de horário, de entendimento das coisas, porque você acaba dublando muitas obras de diversos temas, com diversos aspectos, personagens de diversos perfis. Então, cara, te dá um enriquecimento que você não vai ter na sua vida de criança normal. Crescimento cultural, de entendimento, de organização pessoal, sabe? É muito legal, de convivência social, porque você ali tá, às vezes, com adultos, né? Porque tem o técnico, tem o diretor, né? Então, para mim, foi absurdo que trabalhar no meio artístico fez, assim, por mim. Porque era isso, a escola se tornava fácil em todos os sentidos, tanto na questão do estudo quanto na questão de lidar com as pessoas, com as coisas, com as situações. Você deve isso um pouco à dublagem? Também? Também. A esse desenvolvimento que ela te proporcionou? Sim, o tanto de texto que você lê. A criança não leu tanto de texto que eu lia. Claro. No teatro, na TV, no cinema, na dublagem. As palavras que você aprende, né? Você está estudando muito mais, só que de uma forma até lúdica e, né, mais enriquecedora. Que legal. Então, às vezes, quando eu vejo alguns depoimentos, ou até juízes que às vezes procuram dificultar... Tem isso? Acontece na dublagem também? Acontece. Por Já teve gente que falou que, que comparou como se fosse... Mesma coisa que estiver vendendo, que se estivesse vendendo limão no farol. Fala, putz, você não sabe do que você está. Só vir lá, vai lá ver, vai acompanhar, vai ver o nível de profissionalismo, vai ver o nível de cuidado, de carinho. Pergunta para esse pai, para essa mãe, para essa criança, o que ele sente quando entra lá e grava um personagem, ou quando vê na TV e tal. É muito enriquecedor. Teve algum dublador que você dá aula, também dá aula? Não mais, faz bastante tempo. Mas já deu aula? Sim, bastante. Inclusive a Unidub foi... começou como universidade de dublagem, era só um curso de dublagem. Então você deu curso para bastante gente. Teve alguém que você viu, algum caso que você possa falar assim, de alguém que você viu no primeiro contato com a dublagem, seu cara, fala aí. Porra. Caraca, isso aí vai ser bom. E vingou mesmo? E hoje teve algum caso ou não? Sim. Tem coisa também, já teve casos de você falar, caramba, não sei o que, e a pessoa... Não deu nada. Não, porque também acaba largando, né? Entendi. Porque é isso, você tem que dedicar um tempo da tua vida, né? Gastar uma energia para que aquilo aconteça. Então, às vezes, eu consigo entender que a pessoa larga ou que a vida pintou outra coisa, né? Mas sim, por exemplo, o Glauco Marques foi meu aluno. Hoje ele é diretor, né? Chamei para ser diretor da Unidub. E hoje, enfim, ele é um grande diretor, faz milhares de personagens. Mas aí você percebeu isso... já no começo? Foi um caso de você perceber logo nas primeiras... Não foi. O que eu percebia nele era a seriedade e a dedicação. O quanto ele queria aquilo. Isso era diferente da maioria dos alunos. Porque às vezes o cara quer, mas não estuda tanto, não se aprofunda tanto, não lê tanto, não faz uma fono, né? Tem um pouco esse lado. Mas teve sim. É que agora, eu não vou lembrar aqui de bate-pronto. Porque o que tem de aluno meu no mercado... É mesmo? Nossa, mas é muito. Tem gente até que eu esqueci que eu dei aula. Só eu que não vinguei nesta bosta. Não, brincadeira. Tem gente que eu esqueci que eu dei aula. Outro dia eu estava entrevistando, brincadeirinha assim, né? Bate-papo rápido com a Priscila Franco e ela falou que teve uma aula comigo. Eu falei, nossa, olha só, não lembro, não sabia disso. Eu lembro quando eu fiz o curso de dublagem, né? Lá, quando era esse na Vila Madalena, cara, foi uma semana pra mim
incrível, assim. eu vou confessar. Eu já sou meio melancólico, então não me levem a mal. Mas eu voltei de ônibus pra casa chorando, cara. Caramba. Foi uma semana tão incrível, assim. Que acabou, viver aquilo, né? Aqueles 5 dias. Quando eu tava voltando pra casa, eu falei, cara, eu não acredito que eu vou voltar pra minha realidade normal. Que eu não posso viver isso o tempo todo, que eu moro em Santa Catarina, que eu trabalho com logística, né? Mas foi um monte de emoção que eu tive na época, porque eu lembro que no primeiro dia de aula, quem foi meu professor lá, os professores? Foi a Luciana Baroli, foi Faduli Costa, foi a Úrsula me deu aula, a Angélica era para ter me dado aula naquela turma, mas ela teve algum problema, ela substituída, se eu não me engano, pela Luciana Baroli, não lembro exatamente. Tinha um cara, Fritz também me deu aula, essa galera, assim. E eu lembro que a primeira... que no primeiro dia de aula, assim, eu saí assim, putz, é impossível, cara. É impossível. Isso é uma loucura fazer isso. O cara precisa ter 2 cérebros, não tem muita informação ao mesmo tempo. né? Eu saí assim, frustrado. Eu saí, não tem... Porra, meu sonho, aqui eu vim de ônibus, 10 horas dentro de um ônibus, pra passar uma semana aqui em São Paulo aprendendo. E no primeiro dia a sensação que eu saí era de que eu não tinha como... que eu saí frustrado. Aí nos outros dias... E não que mudou muito de uma semana, né? Que uma semana pra alguém que tá aprendendo dublagem é nada, né? Mas pelo menos eu fui vendo. Não, é normal, calma, não fica nervoso. Calma, não vai sair dublando logo de cara e tal. E eu fui... E eu lembro até hoje de uma palavra... Você falou de fono, né? Quando você falou de fono, eu tenho um problema na dicção com a letra R, com o S às vezes, para falar para mim frustrado, para mim é difícil. Eu vejo que para outras pessoas é um pouco mais fácil, assim. Então, eu tenho um problema. Eu lembro do Faduli falando isso. Não, mas você tem um problema aí nessa... Quando você fala, eu falo, meu Deus, eu tenho um problema, não vou conseguir. E eu lembro de uma frase até hoje, não lembro de que filme que era, mas que no teste lá que eu tinha que falar. Agora você tem que falar... Primeiros os sardos de Pavlograd. Era uma frase, essa frase assim, aí eu tinha que falar o resto do texto. E eu não sei o que ele falava, não sei se era em inglês, se era first, falava super rápido assim, e eu tinha que enfiar primeiros os sardos de Pavlograd. E eu com esse meu problema de dicção, assim, primeiros os sardos de Pavlograd. Aí ferrou, não sai mais aí eu nada. já saí, aquele dia eu saí frustrado, falei, eu não vou conseguir fazer isso na minha vida e tal. Mas foram emoções que eu vivi em uma semaninha ali, né? Mas a dublagem nunca saiu da... Mas você sabe que todo dublador tem uma palavra que é um problema? Tipo, o meu é treinador. Treinador. Toda vez que eu tenho que falar treinador, eu erro. Aí eu vejo se dá pra trocar por técnico, mas dependendo do caso não dá. Professor, mas porque às vezes não tem jeito. É o coach? Não sei se tem a ver com o fato de ser coach e ter que enfiar treinador. Não, é do treinador, só dessa palavra. Eu dou uma derrapada, assim, sempre. Quando eu vejo, eu falo, ai, cacete, treinador. Tem que falar. Porque dependendo da palavra que vem antes, te atrapalha. Sim. Se começar com treinador, treinador, deixa eu falar, mais fácil. Agora, dependendo da junção de palavras, de letras ali. Eu sei nada. Mas que é engraçado, assim, que eu sou ainda esse dublador meio frustrado aí, né? Mas um dia eu ainda vamos resolver pretendo, isso. Né? Mas eu gosto de ler com as crianças, né? A gente tá lendo Harry Potter, o quarto, o Cálice de Fogo, né? Justamente que tem o Cedrico e tal. E eu gosto de fazer a minha dublagem ali com eles, né? Aí, baseado até nos filmes que eu assisti, daí quando eu vou fazer o alvo Dumbledore, receio que você tenha que fazer tal coisa. Eu gosto, né? Os meus filhos... eu faço outra voz, já faço uma voz assim e tal. Fico brincando com as minhas vozes, assim. Daí, os meus filhos querem que eu faça, que eu faça as vozes. E ali, naquela brincadeirinha, às vezes eu pego uma frase, não sai, eu fico com vergonha da minha plateia, que são meus 2 filhos, assim.
Não, peraí, eu não consigo. Calma, deixa eu começar de novo. E eu tento, eu brinco, assim. Então, a dublagem, assim, é brincar com a voz, interpretar. E nesse pequena coisinha que é ler livros, né? Fazendo personagens, assim, eu vou brincando, é como se fosse um estudo pra mim, assim, de interpretação, de tentar uma nuance diferente num personagem e tal. Mas é mesmo. Não faço a professora McGonagall de um jeito, o Dumbledore de outro, o Harry de um jeito, o Ron de outro. E assim, é algo que eu sou apaixonado, experimento num nível pequenininho, né? 20 minutos, meia hora de leitura por dia. Imagino como é que é pra vocês, né? Como é que é o cara que estuda isso, vive isso o tempo todo, né? É uma coisa que, pra mim, é um encanto, assim. Eu olho, assim, me enche os olhos, né? Você falou de fono. Teve alguém que foi ao contrário, que você olhou no começo e falou, putz, cara, como é que... Deve ter, em todo curso de dublagem, deve ter... Claro, você não vai jogar um balde de água fria para todo mundo, assim, mas deve ter... Vou falar um negócio, daqui a pouco ele não vai mais vender os cursos, mas hoje não é mais professor. Mas você deve, se fosse uma coisa mais realista, assim, de uma turma de 10 que começa lá, você já... Não vou falar isso, que nem vai ficar ruim, então você vai ter que admitir uma coisa, vai ser obrigado para não me desmentir. Mas aí é a minha dedução. Você deve olhar e falar assim, cara, isso aqui vai fazer um curso aqui, vai ser legal, vai levar para a vida dele, o aprendizado, mas não tem, esse aqui não leva jeito. E teve alguém que você deu com a cara na parede, porque você falou, não, isso aqui não dá. E não, esse deu. E ele continuou, ele fez fono, tem alguma... é ruim, né? Talvez não precise nem falar. Exatamente, assim, nesse nível de, não vai rolar e rolou. Mas é a tal história da perseverança. Né? Então, a conta é possível, você entender o processo, você não sei o quê, você tem... mas vai ter que comer bastante grama, fazer isso. Então, teve gente que fez depois mais 2, 3 cursos, até em lugares diferentes. Então, a pessoa vai aprendendo. Mas, assim, existe... Eu falo isso, né, falava isso nas primeiras aulas, que eu achava muito importante, que duas coisas, né? A dublagem depende muito de autoconfiança. E também a gente cria uma expectativa particular, né, pessoal. E a maioria tá adulto ou grande já fazendo o curso, e você começa a se cobrar o tempo inteiro. E às vezes você é genial, aí chega lá, você começa a apanhar, começa a errar, você começa a falar, putz, vão achar que eu sou idiota. A tua cabeça vai se enchendo de coisas negativas que vão te atrapalhando, né? Então, eu sempre falo, quer dizer, isso aqui é que nem tocar violão. Vai ter o cara que vai sair tocando, que um dia, não vai sair tocando, mas que um dia vai tocar flamenca, música flamenca, e vai ter o cara que só consegue fazer aquele acordezinho, e vai ter o que não consegue. É uma aptidão artística. Então, cada um vai chegar, ou que nem jogador de futebol, né? Vai ter o Romário e vai ter o Odivan. E tá tudo bem. Mas os dois são jogadores de futebol, realizaram seus sonhos, mas você ter essa consciência de onde você pode... o quanto aquilo artisticamente você pode se desenvolver. E a outra questão também é entender que existe o tempo. Às vezes o cara vira Romário em 1 mês e você vai virar Romário, mas em 2 anos. Então, você ter essa consciência, essa tranquilidade, acho que te ajuda a perseverar e continuar trabalhando e tal. E você eu tentava falar isso para as pessoas. E você falou sobre virar o Romário, o cara que vai tocar flamenco, ou outro cara que só vai saber fazer os acordes, ler um pouquinho de cifra, fazer um dó, um ré e tal. Então, isso tem dentro da dublagem também. E você vê, às vezes, pessoas que... Não precisa claro, não vai nominar ninguém, com certeza, mas às vezes você vê pessoas assim que reclamam, que criticam, porque... mas eu já tô há tantos anos, mas que você ainda não virou Romário, meu amigo. Sim. Você ainda tá tocando o Dó Mi Sol. Sim. Tem? Sim. Você tem que lidar muito com ego, às vezes. Isso é uma coisa ruim, assim, da dublagem. Se bem que é do ser humano, né? Não é da dublagem, mas enfim, nós estamos falando de dublagem aqui. O ego atrapalha bastante, né? Atrapalha no sentido de você não ter autocrítica,
no quesito de tipo, poxa, fulano tá no mesmo patamar que eu, mas trabalha muito mais. Aí começa, é porque ele é isso, ele é aquilo, ele fez isso, fez aquilo. E outro dia eu tava falando, né, com um grupo de atores que, cara, o talento abre portas, mas a postura mantém as portas abertas. Então, o trabalho já é cansativo, já é difícil, já é complicado, já é urgente, já é apertado, já tem 1000 dificuldades. O ator, ele tem que ser um facilitador ali dentro. E tem gente que dá trabalho para produção, dá trabalho para o pessoal que faz o pagamento, dá trabalho para recepcionista, dá trabalho para o técnico, reclama, bufa. Você vai trabalhar menos, muito provavelmente. Por mais talentoso que você seja. Então, tem esses quesitos. Uma vez eu estava nervoso, eu nunca faço isso, mas uma vez eu fiz faz tempo. Que o cara me parou. Aí eu coordenava na Alamo. E o cara me parou. E, por que eu só faço pontinha? Sei lá, né, como é que ele falou. Porque eu não protagonizo nada. E aí me pegou nervoso. E realmente eu nunca faço isso. Nunca fiz, nem depois, nem antes. Foi a única vez. Eu falei, cara, me fala um filme de cinema que você estrelou. Não, me fala uma peça de teatro que você estrelou. Não, me fala um comercial de TV que você... Por que na dublagem você acha que você tem que ser colocado para protagonizar? Porque a dublagem tem um pouco isso, infelizmente. As pessoas acham que eu devia fazer isso, eu devia ser chamado para aquilo, eu devia... Mas nas outras áreas, elas não reclamam tanto. É meio louco isso. Sim, sim. É como se... É por causa... Eu vejo, assim, essa questão do tempo, não tem a ver com o tempo, assim... Não, agora, como se o tempo de casa, o tempo de currículo fosse o fator determinante. Acabou. Agora, quando eu comecei, eles falaram que era 5 anos, para mais ou menos de 3 a 5, para eu conseguir pegar um personagem. Eu já tô a 5. Acabou. Tá, mas que tem outro fator que é o talento, outros... Sim, deve ter isso. Sim, junto. Claro, exatamente. E muita gente, infelizmente, acaba não tendo essa percepção, né, de que é uma coisa artística e que cada um vai ter o seu grau de desenvolvimento e tempo de desenvolvimento. Uma vez eu tava com o Marconato, sempre que eu conseguia... com algum dublador que eu conseguisse me colocar em algum estúdio para eu acompanhar, eu me aproveitava, né? O Manolo, quando eu ia pro Rio de Janeiro, eu pedia para ele deixar eu ficar assistindo. Eu conheci dubladores com ele, Guilherme Briggs, o Garcia Júnior, né? E quando eu fui para São Paulo, daí eu descobri que, por acaso, a gente tinha algumas coisas em comum, né? O Alexandre Marconato, né? Com questões políticas e tal. E uma das coisas que para mim foi incrível na dublagem foi... Na dublagem, que eu nem faço, mas assim... no meio da dublagem, depois de alguns anos trabalhando como influenciador, eu tô quase caindo na cadeira, né? Tô afundado aqui, né? Desculpa, pessoal. Deixa eu me ajeitar. Foi ver que, às vezes, pessoas que eu admirava há anos, décadas, assim, que eu ouvia, eu cresci ouvindo a voz deles, o cara era... Também, hoje, de certa forma, era fã do meu trabalho. Então, isso para mim foi... E o Alexandre Marconato foi uma dessas gratas surpresas, né? A primeira grata surpresa que eu tive foi o Ricardo Schnetzer, que infelizmente faleceu recentemente. Eu, inclusive, fiz um vídeo para falar sobre ele, porque ele foi um outro marco na minha vida, assim. Porque foi o primeiro dublador com quem eu tive contato e um dos gigantes da dublagem, assim, absurdo. E era um cara de uma energia, um astral, assim... Incrível. Jovial, né? Apesar de mais... Você já viu o Gui Santana imitando ele? Não vi. Nossa, Gui Santana, que era do Pânico? É de chorar de rir. Toda vez que eu cruzo com ele, eu falo, faz aí o... Porque é perfeito e acaba sendo engraçado. Eu adoro imitação. Cara, e quando ele fez a primeira vez, eu falei, cara, é igual. E ele tinha um jeito muito bacana, muito gostoso, assim. Eu mandava áudio e falava, Paulão, aquela coisa que ele falava assim, a vida vai indo. Eu não sei fazer, né? A vida, maravilha, Paulão. Eu tenho áudios dele lá, que a primeira pessoa que eu recebi um áudio, assim, que eu fiquei todo arrepiado, assim. Não, e a voz dele é muito emblemática e marcante. Eu saí correndo com o meu celular. Mãe, olha só quem mandou um áudio, é o Richard Gere, é o Nicolas Cage, pelo amor de Deus. Em 97 teve uma greve geral, né? Então Rio e São Paulo fizeram uma greve juntos, uma greve nacional. Caramba. E aí
a greve se estendeu por bastante tempo. E aí começou a haver assembleias em São Paulo e assembleias no Rio. Então, uma galera de São Paulo catava ônibus, tal, se enchia, lotava um ônibus e a gente ia até o Rio participar da assembleia. E aí, mas a primeira em que o grupo se reuniu foi o pessoal do Rio que veio para São Paulo. E naquela não tinha internet, não tinha essas coisas, então meio que ninguém conhecia ninguém. Aí, cara, o Márcio Seixas foi lá falar, pediu a palavra e subiu lá para falar. Eu não ouvi porra nenhuma do que ele falou. Só a voz. Pô, aí sabe, cara, essa voz. Aí você começa a lembrar dos filmes, das coisas e tal. Aí você fala, porra, é esse cara, é essa voz. Lindas, né, e isso acontecia o tempo inteiro. Cada vez que algum carioca subia lá pra falar, era alguma voz conhecida. Então ninguém prestava atenção em nada, né? Assembleia muito. Voltava qualquer coisa porque eu não ouvi o que ele falou. E foi assim que São Paulo e Rio, que os dubladores começaram a se conhecer, a se respeitar, porque havia uma rixa muito grande, né? Rio, São Paulo, existia um bairrismo, existia um negócio. Com a greve a gente começou a se conhecer, aí começaram alguns grupos ficarem amigos, a se frequentar, aí a internet, aí a coisa hoje é super legal e saudável. Mas foi por causa da greve. Olha só. E foi quando a gente conheceu o rosto das vozes. Que legal. E aí eu falei do Schnetzer, mas aí foi pelo... eu ia falar do Marconato, né? Voltando lá no assunto anterior, só para encerrar ele ali. Eu já vou encerrar, eu sei, pessoal, que eu já estou me passando aqui. É porque eu gosto muito do assunto. Nossa, fazia 4 horas de já o Felipe e eu falo tá aí também pra caramba. Não? Então, pô, manda ele vir. A hora que o Felipe chegar, eu não, eu não vou te liberar daqui a pouco também. E daí o Marconato, descobri que ele também admirava o trabalho e tal, fiquei super feliz e tal. Uma voz linda também que ele tem, né? Cara, aquela voz poderosa, assim. E daí ele me levou não, entra comigo, Paulinho. Tal. Aí ele tinha poucas... Era uma série que ele tinha poucas frases. E daí eu vi, cara, muito legal o jeito que ele faz. E eu lembro que o protagonista daquela série, nem sei que série que era, não é uma série muito conhecida e tal. Mas o cara não... Assim... Eu nem lembro quem era, não lembro... Eu falei, cara, por que tu faz a ponta dessa... e esse cara faz... Ele falou assim... Paulinho, é a coisa que eu te falo, né, cara? Mas tá tudo bem e tal. Sobre aquele negócio de quem às vezes se destaca mais e tal, se destaca menos. Eu lembro disso porque com pouca experiência que eu tinha indo lá ver ele, eu tive essa sensação ao ver o outro cara dublando, né? Esse é o personagem. Eu falei, não, mas... Pô... É como se, na minha ignorância, eu falei, mas tu mata pau, pô. Tu é melhor que esse cara, ele é o protagonista, assim. Eu lembro de ter... E alguém que eu realmente não lembro exatamente quem era e tal, na época, e não deve estar... O Marconato, muitos anos atrás, eu falei pra ele, né, ele tem uma voz muito bonita, né? E aí, uma vez, não sei se foi conversando ou se foi dirigindo ele... que ele se preocupava muito com a voz. Então, ele deixava... Ele colocava a voz em primeiro lugar. Ah, entendi. E aí, um dia, eu falei pra ele, cara, deixa eu te falar uma coisa. A sua voz é bonita. Ponto final. Você não precisa mostrar o tempo inteiro que ela é bonita. Ela é bonita, ponto. Então você pode desafinar, você pode, sabe, numa inflexão, falar, mas o que está acontecendo aqui? Porque isso vai dar vida, vai dar não sei o que e tal. Você segura as inflexões, às vezes pensando na voz e tal. Aí, porra, ele foi um cara super, ele me chama de Dinho. Pô, Dinho, valeu, cara, obrigado. Nunca tinha prestado atenção. E aí, muito tempo depois, muito tempo não, mas assim, passou, sei lá, 6 meses, ele, cara... Porra, tá fazendo muito sentido aquilo que você me falou, tô percebendo uns negócios. Então, era um cara que tava sempre também pensando no trabalho e na evolução do trabalho. Nossa, que legal. Ele tá fora agora. Não sei se tem tido contato com ele, mas ele falou que... Ele falou pra mim que se aposentou. Passando por um momento difícil lá da vida dele. Eu acredito que um dia ele volta. Eu falei pra ele, cara, não faz isso, cara. Eu falei, não para, pô. Porque... Eu acredito que um dia ele volta. É uma arte tão bonita. Eu sou um grande admirador da arte de vocês, assim. Ele falou, não faz, cara. Continue nos brindando com
com isso que vocês fazem, que é maravilhoso. Pô. Eu tava assistindo ele esses dias, aí alguma coisa que... Eu tava assistindo ele, né? Assistindo alguma coisa dele, até mandei pra ele. Ó, tô te vendo aqui e tal. E eu lembro que ele começou na Betty a Feia, né? Foi uma das primeiras coisas que ele fez. Verdade. Vi ele como Brad Pitt, né? Fazendo Bastardos Inglórios. Ele fazendo... um meme famoso, sou eu e ele. Que é ele falando... Você faria esse acordo, fulano? E aí é eu que falo, faria esse acordo. Não, eu não te julgo, eu faria esse acordo também. Ele fala, é muito bom, cara. Ai, cara, eu sou muito fã, cara, dessa arte, assim. Porque eu dublava esse cara no The Office. Ele era o estagiário. Putz! Aí, ó. A cabeça... É o cara do The Office, cara. Eu tô assistindo The Office agora. Eu ia te falar sobre isso agora. Eu ia falar, porra, eu tô assistindo The Office, tô te assistindo no The Office, o estagiário, cara. É muito bom, cara. É muito bom. A série é muito boa, é uma comédia diferente do que eu nunca tinha visto algo parecido com aquilo que tem ali no The Office, né? É uma espécie de displicência proposital, parece. Até parece que o roteirista é meio displicente, mas de propósito, assim. Dane o que vai ser no próximo, o que foi no último. Eu nem vou falar mais sobre esse assunto, vou pra outra coisa aqui. Eu acho sensacional, porque é leve, assim. Sim. E toda vez que eu assisto, eu te vejo lá, te ouço, né? Lá, é incrível essa dublagem, tá muito legal. O cara que faz o Michael... É difícil de fazer. Eu imagino. Difícil. Tem ator que é difícil de dublar, porque ele dá trabalho, o jeito que ele fala, o jeito que... E ele, eu lembro disso, que, porra, era difícil. Cara, e que trabalho. Eu imagino o orgulho que um dublador deve ter de olhar pra trás e falar assim, participei disso aqui. Então, é que eu vou falar pra caramba. Isso tá entre as coisas que às vezes eu tento passar pros dubladores. Uma vez eu dirigi um filme do Tarantino, Os Oito Odiados. E, porra, eu adorei o filme. Aí eu fui ele veio aqui no Brasil fazer uma coletiva de imprensa. Eu fui. E me ajudou pra caramba. Eu fui de bicão, só porque me chamaram, eu fui de bicão, sabe? Quem? O Tarantino? Ele fez uma coletiva aqui no Brasil. E aí me convidaram pra ir na coletiva. Perdão, eu sei, mas eu lembro do filme, é meio de faroeste, mas eu não lembro... você dublava alguém? Não dublei ninguém. Eu dirigi a dublagem. Dirigiu a dublagem. E aí, vou direto ao ponto, senão eu vou dar a volta pra caramba. Escalei todo o elenco e aí tinha uma personagem que falava bem pouquinho. Era uma participação bem pequena. E aí, no dia, a dubladora perdeu o horário, enfim, não lembro. Aconteceu alguma coisa... E aí eu insisti. Não, então vem de noite, eu te espero até tal hora. Então, amanhã... Dei um jeito. E aí ela também deu um jeito no horário. Porque achava que tinha que ser ela. Achava que ia ficar muito legal. Entendi. E aí ela veio, gravou e tal. Aí depois eu soube que ela comentou com alguém. Porra, era 5 falinhas. Pô, podia ter sido qualquer um. Vim 10 horas da noite aqui gravar. E é aí que tá sei lá, o que faz a diferença. Se ela tivesse sido chamada para fazer uma pontinha no filme do Tarantino, ela pagava o avião, hospedagem, não sei o que, faria tudo do próprio bolso para falar, porra, eu fiz. Se você enxerga o trabalho de dublagem com a mesma importância, com o mesmo valor, com a mesma paixão, que você entrega dentro em cima de um palco ou um filme, o teu trabalho vira outro. E vira outro em vários sentidos. Em como você é visto, no prazer que você sente, no quanto você vai ganhar de dinheiro em algum momento. Tudo muda. Se a tua visão sobre o teu trabalho muda. Então, como dublador, aquilo ali era uma pontinha. E não, porra, é uma pontinha num filme do Tarantino e o diretor, porra, quer que eu duble. Acha que sou eu que tenho que fazer. E é isso que faz a diferença, às vezes,
entre os Eu não vou profissionais, reclamar. entre... Quando você me chamar, eu não vou reclamar. É sério, quando você me chamar, 10 horas da noite tem que ser o Paulo. Tá bom, eu vou. Eu vou no filme do Tarantino. Não, é engraçado. Eu tô refletindo muito sobre a vida, né? Que a gente vai chegando, vai ficando mais velho e tal. E o sonho da dublagem é algo que eu tenho... Eu já vou terminar, não me olha assim. Tô brincando, tô zoando. Se o Felipe chegar, vocês me avisam, tá? Pessoal, vocês podem... Hã? Ele perguntou aqui, mas Mas aí vocês me avisam. Desculpa, eu tô interrompendo aqui porque tem coisa depois e eu sei que tu tem o teu horário também, tá? Eu já vou terminar mesmo. Assim, mais uma coisinha. E porque eu tenho pensado muito sobre a minha vida, assim, os rumos e tem um filme antigo chamado, não sei se você vai saber, Em Busca da Felicidade. É muito antigo, é um clássico lá, em preto e branco ainda. Eu lembro do filme, o título sim. É um cara que ele sempre vai postergando o sonho dele de ir pra cidade grande porque ele tá sempre ajudando alguém na cidadezinha dele e tal. Até que no final do filme ele tá quase cometendo suicídio, porque ele... Qualquer coisa que acontece, ele passou 20 anos da vida dele e um anjo chega... Alguém que é tipo o anjo, ele não vem como anjo, mas é tipo um mendigo, mas que é o anjo da parada, e faz ele ver que foi importante, tudo que ele fez foi muito importante, né? Eu sempre me lembro desse filme, mas porque eu penso assim, cara, tudo que me levou, o que me trouxe aqui foi a dublagem, né? Eu tirei o DRT por causa da dublagem. Eu comecei o canal porque eu não queria ficar parado até que eu pudesse me deslocar para o eixo Rio-São Paulo, onde tem onde funcionava a dublagem. Então, ela me impulsionou e fica ali guardadinho, assim, minimizado, o arquivo ali, pensando... E uma das coisas que recente, os meus sócios aqui num dos projetos aí que tá passando aí na tela do MIB, eles falam, pô, vem para São Paulo, cara, vem morar para cá e tal. E esses dias, não sei, me deu um negócio, à noite, assim, eu falei, cara... Quem sabe se eu tivesse realmente... Porque eu sou relutante em vir para São Paulo, porque Santa Catarina é muito bom de viver e tal. Aí eu fico... Pô, mas quem sabe não seja... Eu não possa juntar uma coisa com a outra, né? Os empreendimentos que eu já tô... Vai que eu consiga um horáriozinho com fulano, um negocinho, uma pontinha aqui e tal, uma pontinha ali. Então eu já tô me escalando aqui já para, de repente, se acontecer, me escala para a pontinha do filme. Não precisa nem ser do Tarantino, pode ser do Desconhecido. Eu vou fazer com... Porra, que chato ficar pedindo assim. Né? Eu tô falando... porque isso realmente me move, sempre me moveu e tal. E eu tô realmente terminando aqui, indo pro final. Eu me lembrei, enquanto você tava falando, lembrei de mais uma dublagem que me marcou muito também. E só se estiver enganado, mas agora tá saindo Pânico 7, mas você foi o desgraçado do assassino do Pânico 1. Exatamente. Como é que era o nome dele, do personagem? Ele apareceu no 6. Ele apareceu de novo no 6, mas não morreu então? Não viu? Aparecia a filha sendo... pensando no pai, sabe? Aí aparecia ele falando alguma coisa, assim. Ela, não. E tu fez? Sim. Oh, que legal. Como é que era o nome dele? Não vou lembrar. Eu não lembro. Eu sei, mas agora eu sei que eu não vou lembrar. Fala uma frasinha só falando com a Sidney. Não. Mas era no você telefone que falava... não era eu. Não era tu no telefone? Não. Sidney, Exato, era outra voz. Até porque... Quem faz dublagem, quem cuida de dublagem, às vezes tem que ficar atento com isso. Já teve filme que o assassino só aparece no telefone. Aí, tipo assim, aparecia a voz do Márcio Simões. Eu sou um que... Acabou com o filme pra mim. Acabou o filme, porque... Porque daí é um outro personagem ele é o porteiro, que... tudo bom. Porra, eu já sei que ele é... Porra, é isso. Que merda. Tem que ter esse cuidado, né? De vozes marcantes ou conhecidas, porque senão você... entrega o filme. Eu assisti recentemente algum filme que aconteceu exatamente isso. Eu vi... Ele só falava no telefone... Eu falei, putz, que não apareça ninguém com essa... Apareceu. Acabou. É o cara é o assassino. Porque mesmo com efeito, às vezes você reconhece, ou às vezes a cadência da fala daquela pessoa, a prosódia dele, entrega. Você dubla um dos esquilos também, não dubla? Sim. Do Alvin, né? O Simon é o bonzinho. Isso, então... De óculos. Não sei se algum dia eu achei... Não, porque é muito difícil. Eu não sei se eu imaginei que reconhecia
Como é que é o nome? É prosódia, eu não sabia que tinha isso. A prosódia, que era esse o nome, mas depois eu fiquei tentando outras vezes. Não. Eu sabia que era tu por algum motivo, Sei. mas eu não consigo. Não consegui pegar. Não sei, eu ficava tentando pegar assim, a maneira como fala, mas por algum motivo eu lembrava, não sei se eu li em algum lugar ou se realmente eu fui confirmar e vi que era você que fazia um dos esquilos do Alvin. E lembrei da Sidney. Fala uma frase aí da não tem, da Sidney não tem, porque eu ia falar da Hello Sidney. Esses dias fui assistir de novo, botei um trechinho que minha filha tem 12 anos, ela falou: pai, tem todo mundo ainda na escola assistindo Pânico 7 e tal. Eu falei, mas não vai doar. E também tem um outro, Todo Mundo em Pânico. Esse não tem como, de forma alguma, você assistir Todo Mundo em Pânico. Não tem como assistir. E o Pânico, eu falei... minha esposa não curte, né? Ela fala, coisa de terror, se ela sente ansiedade, assim... o filho não pode assistir. Eu falei, pô, mas eles têm que se acostumar. Eu falo, tem que se acostumar com... Pô, se aparecer um serial killer, tem que saber que tem que correr pra fora da casa... Tem que escolher a faca e não a banana pra lutar contra ele. Deixa eu assistir, pô. Isso aí é cultura. Eu coloquei só o comecinho, porque logo depois ela já viu. Vocês colocaram... Tira isso aí. Não vai assistir. Só deixa a Drew Barrymore no começo do filme do 1, né? Só deixa ela morrer. Só deixa o primeiro ataque. E daí eu notei que não era a dublagem que eu assistia. Eu não lembro se era a Angélica Santos que fazia. Porque eu vi que os filmes do Pânico, até os 5, talvez, tem 500 dublagens. Porque acho que tinha aquela coisa que eu te falei de... aqui foi home video, aqui passou na Globo, essa passou na SBT, essa... Eu acho que o primeiro... O primeiro tem outra dublagem também? Não lembro. Eu vi... Eu vou ver na Netflix de novo pra confirmar isso que eu tô te falando, mas eu tenho quase certeza que pelo menos a voz ali da Drew Barrymore no começo... Eu já senti. Isso é voz recente, eu falei. Até às vezes pela qualidade do coisa... Essa dublagem é recente, essa voz não é... Não tinha essa dublagem em 97, só. Uma vez eu dublei um filme, eu não faço a menor ideia qual era o filme, mas a minha voz sempre foi leve, né? Eu sempre tive uma voz muito jovem... E aí eu dublei uma vez um cara que tinha uns 20 anos e eu tinha 20 anos. Só que eu tava acostumado, porque não tinha muita criança, eu dublava a molecada, 12, 13, 14, 15 e tal, era tudo eu. Jogava lá pra cima? Então, exato, tudo na cabeça. Aí, fui dublar um cara com a minha idade e aí tive dificuldade na inflexão. Eu dava inflexões mais infantis ou cantadas e tal, então fui apanhando o filme inteiro. Porque não me convencia de que eu podia estar dublando aquele cara. Aí saiu o filme. Fui na locadora. Aluguei VHS. Às vezes tinha 2 copiazinhas dubladas, né? A pessoa ainda falava, você pegou o dublado, hein? Isso, esse mesmo que você quer levar? Se era dublado ou legendado. Aí peguei o filme e tal. Cheguei em casa, botei, era outra dublagem. Putz! Era uma dublagem do Rio. Falei, porra, eu nunca vi o filme, não lembro o título. E agora tu nem lembra qual vi em lugar nenhum. Fiquei sem saber se eu consegui fazer direito a porra do carinha lá ou não. Caramba! Agora sim, de verdade, caminhando pro final da dublagem, caminhando aqui pro final do... eu queria te perguntar um negócio que esqueci. Bosta, não acredito. Mas eu vou falar uma pergunta já mais chata. Você acha que, para caminhar pro final de verdade dessa vez, você acha que a dublagem ela tem os dias contados? Você acha que a inteligência artificial é assombroso o que tem acontecido, né? Já tem em alguns casos substituído em alguma coisa ou outra que às vezes a gente não sabe. Um comercial de repente tem sido feito assim, ou um determinado nicho específico de um documentário já estão usando algum artifício. Já tentaram uma coisa ou outra, mas assim, para dublagem, eu acho que vai demorar um bom tempo, porque sim, tem ferramentas, sim, os caras testam, mas assim, dublar um vídeo de uma pessoa parada, sentado, falando e tal, é uma coisa. Dublar um filme com um monte de gente falando um em cima do outro toda hora, várias inflexões e gritos e risadas, é quase impossível. Pelo menos em português, né? É quase impossível. Fica muito ruim, algumas coisas ficam péssimas.
Então, para dublagem profissional, streaming, títulos grandes e tal, vai ser algo que vai demorar bastante, eu acho. E talvez não valha a pena, nem em tempo e nem em grana. Às vezes, talvez continue valendo a pena fazer com os atores do que se juntar, sei lá, para fazer esse filme nesse prazo, eu vou precisar de 10 técnicos fazendo ao mesmo tempo. Quanto custa essa ferramenta? Quanto custa a hora dessas pessoas? Né? Então, tem também a questão de tipo, um dia você vai poder apertar um botãozinho lá e o Tom Cruise vai sair falando em várias línguas. Tá, quanto o Tom Cruise vai cobrar pelos direitos, pela cessão dos direitos do uso da voz dele? Boa. Aí um filme tem 200 pessoas. Você pode dublar aquele filme com 80. Ali você vai ter que pegar direitos de 200. Então tem todas... Tem país que a lei não permite de jeito nenhum. Então, nesse país permite, nesse não permite. Às vezes a logística disso legalmente começa a ficar impossível. Então acho que não é uma coisa tão simples. Acho que para coisinhas, um desenho super infantil de YouTube, uma coisa infantil mesmo, para criança de 1, 2, 3 aninhos de idade, uma audiodescrição, uma narração, talvez se consiga chegar, né, num resultado ok, até porque hoje em dia as pessoas estão acostumadas a ver 500 vídeos no Instagram, no TikTok com voz digitalizada. Então, de certa forma também, o nosso ouvido acostumou com uma coisa que você sabe que não é tão natural. Mas para o nosso mercado, de maneira geral, eu vejo um longo caminho os caras chegarem. Um longo caminho. E às vezes pode ficar tão caro que o cara desiste. Para a alegria vamos continuar pagando os caras aí, que é mais fácil. Para a alegria dos apaixonados pela dublagem, que vocês têm uma... Eu não vou nem entrar nessa outra seara, senão vai ser mais uma conversa, mas vocês têm hoje na internet, né, uma legião de fãs. Eu faço parte dessa legião, é por isso que eu poderia conversar mais algumas horas contigo sobre essas coisas. Então não falta trabalho. Né? Não tá faltando trabalho hoje em dia. Tem bastante coisa para se dublar, tem bastante coisa para se fazer. De repente, um cara que mora em Santa Catarina lá, ele é influenciador, faz outras coisas, e o cara quer vir para São Paulo, o cara começou já tem quase 40 anos, o cara vem e ainda teria trabalho pro cara, por exemplo. Especialmente, na verdade, vozes mais maduras é o que menos tem. Olha aí. Porque, enfim, as pessoas vão morrendo, ou vão, sei lá, o Marconato, por exemplo, saiu. Então seria uma voz um pouco mais madura para o cara. Jovem tem bastante demanda, mas tem bastante jovem também. Então as vozes mais adultas são onde o mercado sente mais falta. Então vozes mais adultas, uma voz um pouco mais... Aí já tem uma pegada, já tem um pouco mais de mercado, então. Exato. Não, então é bom saber se de repente tiver alguém assim, que se encaixa nessa hipótese que eu completamente hipotética que eu falei. Você quer logo? Não, o quê? Não tem nada a ver. Acho engraçado. Não tem nada a ver. Então, fica aí, pessoal. Você bota aqui nessa câmera, se de repente você... Joga aqui, ó. Se você... mora em Santa Catarina, se é ator, de repente é ator, mas mora lá no Sul. E, eu quero ser dublador. Até, mas já tem 39 anos. Não, pode ser que ainda dê certo, tá? Se tiver uma situação hipotética que eu não, acho que nem tem ninguém assim. Mas tem que vir para São Paulo. Quem sabe? Então fica aí a dica para vocês aí que querem começar no mercado da dublagem, pessoal. Olha, o tempo tá passando. Wendel, brincadeiras à parte, cara, é uma satisfação imensa, assim. Você faz parte da minha história de verdade. Aquilo que eu falei é real. Foi naquela conversa que depois derivou outras coisas e eu brinco. Nem é brinco, eu falo a verdade. Eu tô aqui hoje, você tem uma influência direta nisso, né? Foi o chute, a pontapé inicial para começar tudo. Foi naquela conversa, um amigo meu da empresa, quando eu trabalhava com logística, ainda falou: Paulo, quem vai estar aqui? Ó? Ele mostrou o cara que faz o Goku, ele tá ali no... claro, ainda Bezerra e tal. Ele vai estar... Eu fui lá, conversei com você e eu tomei uma decisão. Eu tinha 25, acho que tinha uns 25 anos. Legal.
Aí eu tomei a decisão, falei, não, eu vou correr atrás do que precisa fazer. É o eixo Rio-São Paulo que está lá, não importa. O primeiro passo é tirar o DRT. Fui, fiz o curso lá na minha cidade, depois fiz a prova para me tornar ator e tal. Então você tem a influência direta nesse hoje na minha trajetória, assim. Então um prazer inenarrável tê-lo aqui de verdade, assim, porque eu sou um fã do teu trabalho. Você tem essa influência direta com esse início da minha trajetória artística, de certa forma. E pelo trabalho que você faz, assim, há mais de 40 anos, 47 anos aí, sendo as vozes que a gente ouve na televisão, que meus filhos ouvem nos desenhos. Infelizmente participou da minha infância, né? Não por nada, mas participou da minha infância também, né? Fui amadurecendo, ouvindo a tua voz amadurecer também, e reconheço aqueles caras que, claro, sou apaixonado pela dublagem, que reconhece, pô, é o mesmo cara e com a internet veio aquela parada de saber, não só reconhecer as vozes, mas aí saber essa voz que eu vi aqui, que é a mesma daqui é o Wendel Bezerra, essa voz aqui, que é daqui, é a Angélica, esse aqui é o Márcio, esse aqui é fulano de tal. Então é muito especial para mim te receber aqui. Obrigado. De verdade, eu agradeço muito por isso. E é isso, senão eu vou ficar me declarando o resto da noite, pessoal. E o pessoal e a Pamela vai ficar com ciúmes. Então, antes de te deixar se despedir aqui, eu quero falar para você que esse podcast ele está acontecendo, está sendo possível por causa da parceria aí com o Iron Talks, com o Felipe Sestaro, que me abriu a possibilidade de usar aqui os equipamentos, o estúdio, me emprestou aqui o operador que está lá sonolento ouvindo eu, não aguenta mais me ouvir falar sobre dublagem aqui, só porque eu sou apaixonado pela dublagem. Então obrigado, Felipe, por permitir que eu utilizasse aqui, então obrigado. E aqui está passando na tela também, de repente está passando aqui, ó, Brasil para Leigo, www.brasilparaleigo.com, uma plataforma de conteúdo exclusivo, onde você vai encontrar conteúdo jornalístico, humorístico, educacional, coisa está criando o corpo, está crescendo cada vez mais, então faça parte na Brasil para Leigo. E também, volta para outra câmera ali, ó, tá? www.mib.plus, Movimento Independente do Brasil, para você que quer investir financeiramente fora do Brasil. Não sei nem como começar, não sei como internacionalizar meu patrimônio, estou com medo da situação nacional aí, esse cenário econômico, tá? As coisas estão meio estranhas, eleição, tal. Queria dolarizar um pouquinho meu patrimônio? Nós temos a resposta para você. Olha, agora eu vou sair daqui com um job, com 2 bonecos aí para fazer. Nós temos a resposta para você. MIB, Movimento Independente do Brasil. Clica lá, fala com a gente que a gente vai te ajudar, vai dar toda a assessoria que você precisa para começar esse investimento internacional. Não esquece de curtir, compartilhar, né? Sei lá onde é que você está vendo esse podcast, mas Pod Paulo Oficial, tanto no Insta quanto no YouTube, é assim que você chega até nós. E não quero dizer tchau. Não, brincadeira. Obrigado, Wendel, novamente. Você quer deixar as suas redes aí para o pessoal te seguir, falar uma coisa? Tem novidade vindo por aí? Interajo bastante, né? Na medida do possível no Instagram, né? Com a galera. O Wendel _Bezerra. No TikTok, como o pessoal é mais jovem, então lá é Tio Wendel. @Tio Wendel. E, cara, tô aí, tô trampando, tô correndo, tô... Que benção. Não paro de pensar, não paro de fazer coisa. Legal. E tô muito feliz pelo teu convite, também sou muito fã do teu trabalho, acompanho há bastante tempo. E a gente nem falou sobre... uma pergunta que eu ia te fazer, mas não vou fazer, vai ficar pro próximo. Se tem treta política dentro do meio da dublagem, não precisa comentar. Acontece, eventualmente acontece. O diretor tal, um é de um lado, o outro é de outro. Não, não vai, que eu acho uma pena, porque a dublagem é uma coisa linda, então... Normalmente o pessoal trabalha, sim, juntos, né? Não chega a ter algo... Não trabalho de jeito nenhum e tal, pelo menos não que eu saiba. Uhum. Mas sim, eventualmente saem umas faíscas. Sim. Né, ou em estúdio, ou em rede social. Uhum. Na época da pandemia foi uma coisa que pegou bastante, porque tinha gente que só queria gravação remota e tinha gente que falava, não, eu quero ir gravar presencialmente. Então isso causou uma divisão. Então, eventualmente, acontece alguma coisa que traz um atrito. Mas... via de regra, as coisas vão se encaixando
E de certa direitinho. forma, começou, mas a pandemia foi, só precisa dizer sim ou se não, a pandemia foi importante de certa forma no sentido de viabilizar esse negócio do home office, de permitir que vocês contem com gente que às vezes trabalhou com vocês, mas hoje está, sei lá, o Marco Antônio mora lá em Campos... Isso, possibilitou muito dubladores paulistas dublarem em projetos do Rio de Janeiro e vice-versa. Legal. Possibilitou muita coisa. Ainda existe, né? Mas os clientes cada vez mais estão proibindo, não sei se essa é a palavra, mas ou não autorizando a gravação remota por conta da qualidade do áudio, da confidencialidade do material, né? Medo de vazamento e tal, não sei o quê. Interessante. Então é uma coisa que o Brasil é um dos poucos países que ainda grava remotamente. Nossa, interessante saber disso. Uma próxima eu vou perguntar mais sobre isso. Obrigado de novo, Wendel. Eu que agradeço. Muito obrigado. Obrigado mesmo. Até breve, se Deus quiser. Obrigado a você que ficou com a gente durante essa 1h50 para desespero da equipe que está aqui ao meu lado. Agradeço muito você ter ficado por aqui. Curte, compartilha, se inscreve, segue aqui nas redes sociais e até o próximo Pod Paulo Oficial. Pod Paulo Oficial não. Até o próximo Pod Paulo. Desculpa, que Pod Paulo Oficial é o nome que eu coloquei, mas o nome do podcast não é Pod Paulo Oficial. Até o próximo Pod Paulo. Até a próxima.